Capítulo 36. Insubordination. Horan sentia a frescura do solo negro e rico debaixo da sua mão. Agarrou num torrão solto e desfê-lo entre os dedos, observando com agrado que estava amido e cheio de folhas em decomposição, caules, musgo e outros tipos de matéria orgânica, tratando-se de excelentes nutrientes para as safras. Levou-o aos lábios e à língua. O solo sabia a vida, reunindo centenas de sabores, desde fragmentos pulverizados de montanhas, insetos, madeira apodrecida e raízes tenras de erva. É uma boa terra de cultivo, pensou Horan, e voltou atrás no campo, até ao vale de Palancar, onde viu de novo o sol de outono a brilhar sobre o campo de cevada próximo da casa da sua família. Fiadas aprumadas de talos dourados oscilavam ao sabor da brisa, com o rio a noroeste e as montanhas com os picos cobertos de neve a agigantarem-se de ambos os lados do vale. Era aí que eu deveria estar lavrando a terra e criando uma família com Katrina e não aqui a regar o solo com a seiva de membros humanos. Você aí! Gritou o capitão Edric, apontando para Horan de cima do cavalo. Vê se acabas com a vadiagem. Martelo forte não vá me faça mudar de ideia a teu respeito e pute a montar guarda com os arqueiros. Limpando as mãos e as perneiras, Horan ergueu-se. Sim, meu capitão. Às suas ordens, meu capitão. Disse engolindo a antipatia que sentia por ele. Desde que se juntara à companhia de Edric, Horan tentará saber o máximo possível acerca do homem. Pelo que ouvirá contar, concluirá que Edric era um comandante competente. Na zoada jamais o teria encarregado de uma missão tão importante, se assim não fosse. Mas tinha uma personalidade abrasiva e castigava os guerreiros ao mínimo desvio da prática estabelecida, tal como Horan aprenderá, para seu desgosto, em 3 ocasiões distintas, no seu primeiro dia com a companhia de Edric. Na visão de Horan, aquele era o estilo de comando capaz de destruir a moral de um homem, desencorajando a criatividade e a capacidade inventiva dos subalternos. Talvez na zoada me juntasse a ele precisamente por esse motivo, pensou Horan. Ou talvez este seja mais um dos seus testes e ela pretenda certificar-se de que consigo engolir o orgulho o tempo suficiente para funcionar com um homem como Edric. Voltando a montar fogo na neve, Horan cavalgou para a dianteira da coluna de 250 homens. A missão deles era simples como na zoada e o rei Orrin tinham retirado a maioria das suas tropas de Surda. Aparentemente Galbatorix decidirá tirar partido daquela ausência ao semear o caos pelo país indefeso, saqueando cidades e aldeias e incendiando colheitas necessárias ao sustento, durante a invasão do Império. A forma mais fácil de eliminar os soldados seria sido Safira voar sobre eles e fazê-los em pedaços. No entanto, todos concordaram que seria demasiado perigoso para os Varden ficarem sem Safira por tanto tempo, a menos que voasse ao encontro de Eragon. Assim sendo, Nazoada enviará a companhia de Edric para repelir os soldados, cujo número inicialmente estimado pelos seus espiões era de cerca de 300 homens. Porém, 2 dias antes, Horan e o resto dos guerreiros tinham ficado apavorados ao encontrarem rastros que indiciavam que as tropas de Galbatorix reuniam cerca de 700 homens. Horan freou-se no Ufires junto de Cairn, montado na sua égua mosqueada, coçando o queixo enquanto estudava o tratado do terreno. À sua frente estendia-se um vasto campo de erva ondulante, salpicado aqui e ali de grupos de salgueiros e choupos. Enquanto os falcões caçavam nos céus, no solo a erva fervilhava de ruidosos ratos, coelhos, toupeiras e outros animais selvagens. O único sinal da presença humana naquele local era a faixa de vegetação pisada rumo ao horizonte, na direção oeste, assinalando a passagem dos soldados. Cairn olhou para o sol do meio-dia, esticando a pele em torno dos olhos descaídos ao franzi-los. Deveríamos alcançá-lo antes que as nossas sombras se tornem maiores do que nós. Por essa altura saberemos se dispomos de homens suficientes para os afastar, murmurou Horan, ou se seremos pura e simplesmente massacrados. Uma vez na vida, gostava que fossemos em maior número que o inimigo. Um sorriso melancólico rasgou o rosto de Cairn. Com os Varden, é sempre assim. Formar! Gritou Edric, esporeando o cavalo ao longo do trilho aberto na erva. Horan crispou o maxilar, cravando os calcanhares nos flancos de fogo na neve enquanto a companhia seguia o capitão. 6 horas depois, Horan continuava montado em fogo na neve, escondido por entre um aglomerado de faias que cresciam ao longo da margem de um riacho pouco profundo, atulhado de juncos e farrapos flutuantes de algas. Por entre o emaranhado de ramos pendurados à sua frente, conseguia observar uma aldeia decrépita, com muros cinzentos e 20 casas no máximo. Testemunhara com uma fúria crescente o momento em que, ao avistarem os soldados a avançar de oeste, os aldeões tinham reunido meia dúzia de trouxas com as suas posses, fugindo para sul, em direção ao coração de Surda. Se dependesse dele, teria revelado a sua presença aos aldeões assegurando-lhes que não perderiam as suas casas, pelo menos se ele e os seus companheiros o pudessem evitar. Ele lembrava-se bem da dor, do desespero e do desamparo que sentirá ao abandonar Carvajal e tê-los-ia poupado disso se estivesse ao seu alcance. Poderia também ter sugerido aos homens da aldeia que lutassem com eles. Mais umas boas dezenas de armas seriam capazes de fazer a diferença entre a vitória e a derrota e Horan conhecia, melhor que muitos, o fervor com que as pessoas lutavam para defender as suas casas. Porém Edric rejeitara a ideia e insistira para que os Varden permanecessem escondidos nas colinas a sudeste da aldeia. Temos sorte de estarem a pé, murmurou Cairn, apontando para a coluna vermelha de soldados, que marchavam em direção à aldeia. Caso contrário, jamais teríamos conseguido chegar aqui primeiro. Horan olhou para os homens reunidos atrás dele.
Edric passará-lhe o comando temporário de 81 dos guerreiros espadachins, lanceiros e meia dúzia de arqueiros. Um dos familiares de Edric, Sand, comandava outros 81 homens da companhia, enquanto Edric ficará a cargo dos restantes. Os três grupos comprimiam-se uns contra os outros por entre as faias, o que Horan considerava um erro, pois o tempo que demorariam a reorganizar-se, logo que saíssem do seu esconderijo, significaria tempo extra para os soldados estruturarem as suas defesas. Inclinando-se para Karn, Horan disse: "Não vejo nenhum deles com mãos ou pernas decepadas, nem outros ferimentos com relevância. No entanto, isso não quer dizer nada. Consegues distinguir se entre eles há homens que não sentem dor?" Karn suspirou. "Quem me dera conseguir. O teu primo talvez fosse capaz, na medida em que Murtag e Galbatorix são os únicos feiticeiros que têm a recear. Agora eu sou um pobre mágico e não me atrevo a pôr os soldados à prova. Se houver mágicos disfarçados entre os soldados, perceber-se-iam da minha intromissão e seria pouco provável que conseguisse penetrar nas suas mentes antes deles alertarem os companheiros da nossa presença. Tenho a sensação de que esta discussão se repete sempre que combatemos." Comentou Horan enquanto observava o armamento dos soldados, tentando decidir qual a melhor forma de posicionar os seus homens. Karn deu uma gargalhada e disse: "Não faz mal, só espero que a possamos continuar a ter. Caso contrário, um de nós teria sido morto, ou ambos. Ou Nazoada terá decidido reagrupar-nos às ordens de capitães diferentes. Nessa altura mais vale morrer, pois também não teremos ninguém que nos proteja as costas", concluiu Horan. Um sorriso aflorou-lhe aos lábios. Era já uma velha piada entre eles. Tirou o martelo do cinto e retraiu-se, ao sentir uma dor aguda na perna, no local onde o boi lhe rasgara a carne com o chifre. Fez uma careta e esticou o braço, massageando a zona do ferimento. Karn reparou e perguntou-lhe: "Estás bem?" "Não morro disto", disse Horan, reconsiderando depois as suas palavras. "E daí talvez, mas diabos me levem se ficarei aqui parado enquanto vocês cortam aquele bando de tropegos às fatias." Quando os soldados alcançaram a aldeia, marcharam à direita através dela, parando apenas para arrombar as portas de cada casa e passar revista às salas, certificando-se se haveria alguém escondido no interior. Um cão saiu detrás de um barril de água da chuva, de pelo eriçado, e começou a ladrar aos soldados. Um dos homens avançou e atirou-lhe uma lança, matando-o. Quando o primeiro soldado atingiu o lado oposto da aldeia, Horan apertou a mão em torno do cabo do machado, preparando-se para o ataque. No entanto, ouviu uma série de guinchos agudos e o pavor apoderou-se dele. Um grupo de soldados saiu da penúltima casa, arrastando 3 pessoas que se debatiam. Um homem magro de cabelo branco, uma jovem com a blusa rasgada e um rapaz que não aparentava ter mais de 11 anos. Com a testa alagada em suor, num tom cavo, lento e monocórdio, Horan amaldiçoou os 3 prisioneiros por não terem fugido juntamente com os vizinhos, os soldados pelo que estavam a fazer e, provavelmente, ainda iriam fazer, Galbatorix e todos os caprichos do destino que tinham conduzido àquele cenário. Atrás de si, percebeu a agitação dos homens, que mastigavam raiva, ansiosos por punir os soldados pela brutalidade. Depois de revistarem todas as casas, a multidão de soldados regressou ao centro da aldeia, formando um semicírculo irregular em torno dos prisioneiros. "Sim", exclamou ele para si, ao ver os soldados virar costas aos Varden. O plano de Edric era esperar até que eles fizessem isso mesmo. Na expectativa de ouvir a ordem para atacar, Horan ergueu-se alguns centímetros na cela, com o corpo tenso. Tentou engolir, mas tinha a garganta demasiado seca. O oficial que comandava os soldados, e era o único homem a cavalo entre eles, desmontou e trocou algumas palavras inaudíveis com o aldeão de cabelos brancos. Depois, sem qualquer aviso, desembainhou o sabre e decapitou o homem, saltando para trás para evitar ser atingido pelo jato de sangue. A jovem gritou ainda mais alto: "Atacar!" disse Edric, só passando meio segundo que a palavra que Edric proferira tão calmamente era a ordem pela qual ele tanto ansiava. "Atacar!" gritou Sand do outro lado de Edric, galopando com os seus homens, para o exterior do aglomerado de faias. "Atacar!" gritou Roar. Enterrou os calcanhares nos flancos de Snowfire e agachou-se atrás do escudo, enquanto o fogo na neve o conduzia através do emaranhado de ramos, voltando a abaixá-lo logo que saíram para campo aberto e desceram através da encosta da colina, rodeados pelo estrondear do som dos cascos dos cavalos. Desesperado para salvar a mulher e o rapaz, Horan incitou Snowfire até ao limite da sua capacidade. Olhando para trás, sentiu-se encorajado ao ver que o seu contingente se separara do resto dos Varden sem grande dificuldade e que, à exceção de alguns homens dispersos, a maioria se reunirá num grupo uníssono a menos de 9 metros dele. Horan viu de relance Karna cavalgar na dianteira dos homens de Edric, com a capa cinzenta a tremular ao vento, desejando mais uma vez que Edric tivesse permitido que ficassem no mesmo grupo. De acordo com as suas ordens, Horan não entrou a direito na aldeia, desviando-se para a esquerda e contornando os edifícios, de forma a flanquear os soldados e a atacá-los por outra direção. Sand fez o mesmo à direita, enquanto Edric e os seus homens entraram direito na aldeia. Uma fileira de casas impediu Horan de ver o confronto inicial. Depois ouviu um coro de gritos frenéticos, seguido de uma série de estranhos ruídos metálicos, e finalmente, guinchos de homens e cavalos. Horan sentiu o estômago apertado de inquietação. Que barulho foi este? Serão arcos de metal? Será que existem? Fosse qual fosse a causa, Horan sabia que não era normal ouvirem-se tantos cavalos a gritar em agonia.
Os seus membros gelaram ao concluir com uma certeza inabalável que o ataque correrá mal e que a batalha poderia já estar perdida. Ao passarem pela última casa, ele puxou com toda a força as rédeas de Snowfire, virando-o em direção ao centro da aldeia. Atrás dele, os seus homens fizeram o mesmo ponto a 180 metros. Horan viu uma linha tripla de soldados, entre duas casas, que lhes bloqueava a passagem. Os soldados não pareciam temer os cavalos que galopavam na sua direção. Roran hesitou. As ordens que tinha eram claras. Ele e os seus homens deviam atacar o flanco oeste e atravessar as tropas de Galbatorix até se reunirem a Sandy e Edric. Contudo, Edric não dissera a Horan exatamente como proceder. No caso de galopar em direção aos soldados, deixar de parecer uma boa ideia, logo que ele e os seus homens alcançassem as respectivas posições. E Horan sabia que se desobedecesse às suas ordens, mesmo que para impedir que os seus homens fossem massacrados, seria acusado de insubordinação e Edric o puniria. Depois os soldados afastaram as suas volumosas capas e ergueram arcos de flechas, prontos a disparar, à altura dos ombros. Nesse instante, Horan decidiu que faria o que fosse preciso para garantir que os Varden ganhassem a batalha. Não estava disposto a deixar que os soldados destruíssem a sua força com uma única saraivada de flechas, apenas para evitar consequências desagradáveis ao desafiar as ordens do seu capitão. Abriguem-se, gritou Horan, torcendo a cabeça de fogo na neve para a direita e forçando o animal a desviar-se para trás de uma casa. Segundos depois, uma dúzia de flechas enterraram-se na parte lateral do edifício. Virando-se, Horan verificou que todos os guerreiros, à exceção de um, tinham conseguido agachar-se atrás das casas mais próximas, antes dos soldados dispararem. O homem que fora lento demais estava caído no chão sangrando, com duas flechas saindo do peito. As flechas tinham-lhe furado a armadura de escamas, como se fosse de tecido fino. Assustado com o cheiro de sangue, o cavalo desatara aos coices e fugira da aldeia, deixando um rasto de pó para trás. Horan esticou o braço e agarrou-se a uma trave lateral da casa, segurando Snowfire enquanto tentava desesperadamente pensar no que fazer. 0S soldados tinham-no encurralado a ele e aos seus homens. Se recuassem para campo aberto, seriam atingidos por tantas flechas que ficariam parecendo ouriços. Um grupo de guerreiros de Horan cavalgou até junto dele e vinham de uma casa parcialmente protegida do campo de visão dos soldados graças ao edifício onde ele estava. O que fazemos, martelo forte? Perguntaram eles. Não pareciam incomodados pelo fato de ele ter desobedecido às ordens. Pelo contrário, olhavam-no com uma expressão de renovada confiança. Pensando o mais rapidamente possível, Horan olhou em redor, reparando por acaso no arco e na aljava presos nas traseiras da cela de um dos homens. Sawyer. Apenas alguns dos guerreiros lutavam com arcos, mas todos traziam arcos e flechas para caçarem e ajudarem a alimentar a companhia. Permaneciam sozinhos no mato, sem o apoio do resto dos Varden. Apontando para a casa onde se mantinha encostado, Hotan disse: levem os vossos arcos e trepem no telhado, até não caber mais ninguém. Mas se dão valor às vossas vidas, mantenham-se fora de alcance, até eu dizer. Logo que eu ordenar, comecem a disparar e não parem até ficarem sem flechas, ou até todos os soldados estarem mortos, entendido? Sim, senhor. Vamos embora, então. Os restantes terão de encontrar outros edifícios, de onde possam atingir os soldados. Harold, passa a ordem a toda a gente. Reúne os 10 melhores lanceiros e os 10 melhores espadachins. A seguir, traga-os aqui o mais depressa que puderes. Sim, senhor. Num alvoroço, os soldados apressaram-se a cumprir as suas ordens. Os que estavam mais próximos de Horan tiraram os arcos e as aljavas das celas, puseram-se de pé em cima do dorso do cavalo e içaram-se para o telhado de como da casa. 4 minutos depois, a maioria dos homens de Horan estava em posição, em cima dos telhados de 7 casas, cerca de 8 homens em cada um, e Harold regressava com os espadachins e os lanceiros que Horan lhe pedirá. Horan disse aos guerreiros reunidos em seu redor: muito bem, agora ouçam. Quando eu lhes der a ordem, os homens ali em cima começarão a disparar. Logo que a primeira saraivada de setas atingir os soldados, nós saímos e tentamos salvar o capitão Edric. Se não conseguirmos, teremos de nos contentar em provar o gelo do aço dos túnicas vermelhas. Os arqueiros deverão armar confusão suficiente para nós nos aproximarmos dos soldados antes que eles consigam usar os arcos, entendido? Sim, senhor. Então, fogo! Gritou Horan, gritando a plenos pulmões. Os homens que estavam em cima das casas ergueram-se sobre a crista dos telhados e disparam os arcos em direção aos soldados situados embaixo, como se fossem um só. O enxame de flechas silvou pelo ar como um bando de mosquitos sedentos de sangue a mergulhar em direção à presa. Instantes depois, quando os soldados começaram a uivar de agonia em consequência dos ferimentos, Horan disse: a galope, agora! Enterrando os calcanhares em fogo na neve. Juntos, ele e os seus homens contornaram a casa e conduziram os cavalos numa curva tão apertada que quase caíram. Confiante na velocidade e na perícia dos arqueiros para o proteger, Horan esquivou-se dos soldados que se debatiam numa confusão total, até chegar ao local do ataque desastroso de Edric. Ali o solo estava coberto de sangue, escorregadio, e os corpos de bons soldados e de magníficos cavalos preenchiam o espaço entre as casas. Aqueles que restavam das forças de Edric estavam envolvidos em combates corpo a corpo com os soldados. Para surpresa de Horan, Edric estava vivo, lutando costas com 5 dos seus homens. Fiquem comigo! Gritou Horan aos seus companheiros, enquanto estes corriam para a batalha. Agredindo 2 soldados com os cascos,
Fogo na Neve atirou-os ao chão, partindo-lhes os braços com que empunhavam as espadas e arrombando-lhes a caixa torácica. Satisfeito com seu garanhão, Horan desferia golpes de machado, arreganhando os dentes com uma expressão de regozijo feroz, e derrubava soldado atrás de soldado, sem que nenhum conseguisse resistir à ferocidade dos seus ataques. Venham para junto de mim! Gritou ele ao ficar lado a lado com Edric e com os outros sobreviventes. Venham para junto de mim! À sua frente continuavam a chover flechas sobre a massa de soldados, forçando-os a cobrir-se com os escudos, ao mesmo tempo que tentavam defender-se das espadas e das lanças dos Varden. Logo que ele e os seus soldados conseguiram rodear os Varden que estavam a pé, Horan gritou: Para trás! Para trás! Para as casas! Passo a passo, todos eles recuaram, até ficarem longe do alcance das espadas dos soldados, correndo depois até a casa mais próxima. No caminho, os soldados atingiram e mataram 3 dos Varden, mas os restantes conseguiram alcançar o edifício ilesos. Edric encostou-se na parte lateral da casa, tentando recuperar o fôlego. Quando voltou a conseguir falar, apontou para os homens de Horan e disse: A sua intervenção foi muito oportuna e bem-vinda, martelo forte. Mas por que estás aqui e não a sair do meio dos soldados, tal como eu esperava? Depois Horan explicou-lhe o que fizera e apontou para os arqueiros nos telhados. Uma expressão sombria de desagrado surgiu no rosto de Edric enquanto ouvia as explicações de Horan. Contudo, não o criticou pela desobediência, dizendo apenas: Manda aqueles homens descer imediatamente. Conseguiram quebrar a disciplina dos soldados. Agora temos de recorrer ao honesto manejo da espada, para nos livrarmos deles. Não temos homens que chega para atacar os soldados diretamente, protestou Horan. Superar-nos em número, a razão de 3 para 1, no mínimo. Então teremos de compensar com coragem o que nos falta em números, vociferou Edric. Disseram-me que tinhas coragem, martelo forte. Mas é óbvio que o rumor era falso, pois estás mais acanhado que um coelho assustado. Agora, faz o que te mandam e não voltes a questionar-me. Em seguida, o capitão apontou para um dos guerreiros de Horan. Você aí, empresta-me o teu cavalo. Depois do homem desmontar, Edric trepou para a sela e disse: Metade dos que estão a cavalo, sigam-me. Vou dar apoio a Send. Os restantes ficam com Horan. E esporeando o cavalo nos flancos, Edric partiu a galope com os homens que decidiram segui-lo, correndo de edifício em edifício, e circundando os soldados plantados no centro da aldeia, que tentavam defender-se das espadas e das lancas dos Varden. Horan estremeceu de raiva ao vê-los partir. Jamais permitirá que alguém questionasse a sua coragem, sem responder à crítica com palavras ou atos. Porém, enquanto a batalha durasse, seria impróprio confrontar com Edric. Muito bem, pensou Horan. Demonstrarei a Edric a coragem que ele pensa que me falta, mas será tudo o que consegue de mim. Não mandarei os arqueiros defrontar os soldados, cara a cara. Quando estão mais seguros, são mais eficazes no lugar em que se encontram. Horan virou-se e inspecionou os homens que Edric ia deixar. Ficou encantado ao ver que Karen se encontrava entre os que salvara, arranhado e ensanguentado, mas de resto ileso. Acenaram com a cabeça um ao outro. A seguir, Horan dirigiu-se ao grupo. Ouviram o que Edric disse. E discordou. Se fizermos o que ele quer, acabaremos todos enterrados debaixo de um molho de pedras antes do pôr do sol. Ainda podemos ganhar esta batalha, mas não a marchar para a própria morte. O que nos falta em número, poderemos compensar com astúcia. Vocês sabem como eu vim parar nos Varden. Sabem que já lutei e derrotei o Império antes, justamente numa aldeia assim. Isso eu sei fazer, juro-vos. Mas não o conseguirei sozinho. Afeitam seguir-me. Ponderem bem. Eu assumirei a responsabilidade por ignorar as ordens de Edric. No entanto, ele e Nazoada podem decidir castigar todos os envolvidos. Seriam loucos se o fizessem, rugiu Karen. Prefeririam que morrêssemos todos aqui. Não, eu acho que não. Podes contar comigo, Horan. Depois da declaração de Karen, Horan viu os outros homens endireitarem os ombros e cerrarem os maxilares. Viu os seus olhos faiscar com uma renovada determinação e percebeu que tinham decidido confiar-lhe as suas vidas, quanto mais não fosse por não quererem ficar separados do único mágico da companhia. Muitos dos guerreiros dos Varden deviam a sua vida a um membro dos Duvrangrangata e os soldados que Horan conhecera. Mais depressa espetariam uma faca num pé do que partiriam para uma batalha sem um feiticeiro por perto. Sim, disse Harald. Também podes contar conosco, martelo forte. Então sigam-me, disse Ruron, esticando um braço, içou Karen para cima de Fogo na Neve, apressando-se em contornar a aldeia com o grupo. De regresso ao local onde os arqueiros que estavam em cima dos telhados continuavam a disparar as flechas sobre os soldados. Enquanto Horan e os seus homens corriam de casa em casa, as flechas uniam ao passar por eles, como gigantescos insetos furiosos, e uma delas chegou a enterrar-se a meio do escudo de Harald. Logo que conseguiram abrigar-se em segurança, Horan ordenou aos homens que ainda estavam a cavalo para entregarem os arcos e as flechas aos que estavam a pé, mandando-os por sua vez trepar nas casas e reunir-se aos outros arqueiros. Enquanto estes cumpriam as suas ordens atarantados, Horan fez sinal a Karen, que saltara de cima de Snowfire no momento em que pararam, e disse: Preciso de um feitiço teu. Consegues escudar-me destas flechas a mim e a mais 10? Karen hesitou. Por quanto tempo? 1 minuto, 1 hora. Sabe-se lá. Escudar tanta gente de mais do que meia dúzia de flechas, logo ultrapassaria os limites da minha energia.
Se não te importares que eu pare as flechas no percurso, poderei desviá-las de vós. O que? Isso seria o suficiente. Quem queres que eu proteja exatamente? Horan apontou para os homens que escolhera para se juntarem a ele e Karen perguntou o nome a cada um deles. Arqueando os ombros para dentro, Karen começou a murmurar na língua antiga, com o rosto pálido e tenso. Por 3 vezes tentou lançar o feitiço e falhou. Desculpem, disse ele, suspirando tremulamente. Não consigo me concentrar. Não peças desculpas, ora. Rugiu Horan. Faça-o apenas. Saltando de fogo na neve, agarrou a cabeça de Karen de ambos os lados, segurando-a firmemente. Olha para mim. Olha para o centro dos meus olhos. Isso mesmo. Continua a olhar para mim. Ótimo. Agora ergua o feitiço em torno de nós. As feiços de Karen clarearam, os ombros descontraíram e ele recitou o encantamento num tom de voz confiante. Ao proferir a última palavra, Horan sentiu cambalear ligeiramente, mas entretanto recuperou-se. Está feito, disse ele. Horan deu-lhe uma palmadinha no seu ombro e voltou a montar-se no Ulfire. Depois, passando os olhos pelos 10 cavaleiros, disse: Protejam-me os flancos e as costas, mas permaneçam atrás de mim enquanto eu conseguir brandir o martelo. Sim, senhor. Lembrem-se, agora as flechas não nos podem ferir. Karen, você fica aqui. Não te mexas muito. Poupa as tuas forças. Se sentires que não consegues manter o feitiço por mais tempo, faz-no sinal antes de acabares com ele. Combinado. Sentado no degrau da frente da casa, Karen acenou com a cabeça. Sim. Ajustando o escudo e o martelo, Horan respirou fundo tentando acalmar-se. Preparem-se, disse ele estalando a língua a fogo na neve. Cavalgando para o centro da rua em terra batida, por entre as casas, seguido dos 10 cavaleiros, Horan voltou a enfrentar os soldados. Cerca de 500 homens das tropas de Galbatorix mantinham-se no centro da aldeia, a maioria agachados ou ajoelhados atrás dos escudos, tentando recarregar os arcos. De vez em quando, um dos soldados erguia-se e disparava uma flecha a um dos arqueiros dos telhados, voltando a baixar-se atrás do escudo, enquanto uma saraivada de setas cortava o ar. Ao longo da clareira salpicada de cadáveres, viam-se aglomerados de setas espetadas no chão, como juncos a irromper do solo sangrento. A 100 metros, do lado oposto dos soldados, Horan viu um turbilhão de corpos em luta, deduzindo tratar-se de Sand, Edric e o que restava das suas forças a lutarem contra os soldados. Se a jovem e o rapaz estavam ainda na clareira, ele não via quaisquer sinais deles. Uma flecha zuniu em direção a Horan. Quando estava a menos de 1 metro do seu peito, repentinamente mudou de direção, desviando dele e dos seus homens. Horan retraiu-se, mas o projétil já tinha passado. Sentiu a garganta apertada e o coração bater 2 vezes mais rápido que o normal. Olhando em redor, Horan avistou uma carroça destruída encostada a uma casa, à sua esquerda. Apontou naquela direção e disse: Puxem a carroça para cá e virem ao contrário. Bloqueiem tanto quanto possível a rua. Em seguida, gritou aos arqueiros: Não deixem os soldados aproximarem-se e atacarem-nos pelos flancos. Quando vierem na nossa direção, desbastem-lhes as fileiras o mais possível e logo que fiquem sem flechas, juntem-se a nós. Sim, senhor. Tenham cuidado para não nos atingirem por acidente, ou juro que assombrarei as vossas casas para o resto das vossas vidas. Sim, senhor. Mais flechas voaram em direção a Horan e aos outros cavaleiros, mas acabavam sempre ricocheteando na proteção de Karen, desviando-se para uma parede, para o chão, ou voando em direção ao céu. Horan viu os seus homens arrastarem a carroça para o meio da rua. Quando estavam quase a terminar, ergueu o queixo, encheu os pulmões e projetando a voz na direção dos soldados, rugiu: Ei, cães corruptos e covardes! Vejam como apenas 11 de nós vos barram o caminho. Tentem passar e conquistarão a liberdade. Tentem a vossa sorte, se tiverem coragem. O que? Estão hesitantes? Onde está a vossa virilidade? Suas lesmas deformadas, seus assassinos biliosos com cara de porco. Os vossos pais eram débeis mentais a escorrer baba e deveriam ter sido afogados à nascença. As vossas mães eram prostitutas reles e consortes de Urgaus. Horan sorriu satisfeito ao ver vários soldados a gritar indignados e a começarem a insultá-lo. Um deles, porém, parecia ter perdido a vontade de lutar, ao levantar-se e correr para nordeste, cobrindo-se com o escudo, aos zigue-zagues, numa tentativa desesperada de escapar aos arqueiros. Apesar dos esforços, os Varden atingiram-no mortalmente e ainda ele não tinha percorrido 30 metros. Seus ratos de rio repugnantes. São todos uns covardes, exclamou Horan. Se isto vos der coragem, então é bom que saibam. O meu nome é Horan, martelo forte, e Eragon, matador de espectros, é meu primo. Se me matarem, esse vosso rei imundo os recompensará com um condado ou mais. Mas terão de me matar com uma espada, pois os vossos arcos nada podem contra mim. Venham suas lesmas, sanguessugas, suas carcaças esfomeadas de barriga branca. Venham e vençam-me se puderem. Num alvoroço de gritos aguerridos, um grupo de 30 soldados largou os arcos, desembainhou as espadas, ergueu os escudos bem alto e avançou em direção a Horan e aos seus homens. Por cima do ombro direito, Horan ouviu Harold dizer: Senhor, eles são muitos mais do que nós. Sim, disse Horan, de olhos fixos nos soldados que se aproximavam. 4 deles cambalearam e caíram no chão onde ficaram imóveis, 3 passados por inúmeras flechas. Se atacarem todos ao mesmo tempo,
Não teremos qualquer hipótese. Mas não o farão. Repara, estão confusos e desorganizados. Devem ter ficado sem comandante. Enquanto mantivermos a disciplina, não nos conseguirão dominar. Was, martelo forte. Nós não conseguiremos matar tantos homens. Roran olhou para Harald. E claro que conseguimos. Lutamos para proteger as nossas famílias, para recuperar as nossas casas e as nossas terras. Eles lutam porque Galbatorix os obriga a isso. Eles não trazem alma para esta batalha. Por isso, pensem nas vossas famílias, nas vossas casas e lembrem-se que é isso que estão defendendo. Um homem que luta por algo maior que si próprio consegue facilmente matar 100 inimigos. Enquanto falava, a sua mente projetou-lhe a imagem de Katrina com o seu vestido azul de casamento e ele sentiu o aroma da sua pele e ouviu os tons mudos da sua voz, quando discutiam à noite. Katrina. Depois os soldados os alcançaram. Durante um lapso de tempo, tudo o que Horan conseguia ouvir era o som das espadas batendo no escudo, o ruído metálico do martelo a bater nos elmos dos soldados e os gritos dos homens que sucumbiam aos seus golpes. Os soldados atiravam-se a ele com uma fúria desesperada, mas não conseguiam igualá-lo, nem a ele nem aos seus homens. Ao vencer o último dos soldados atacantes, Horan desatou a rir de felicidade. Que alegria esmagar aqueles que poderiam fazer mal à mulher e ao seu filho que estava por nascer. Ficou satisfeito ao ver que nenhum dos seus guerreiros fora ferido com gravidade. Reparou também que, durante o combate, vários dos arqueiros tinham descido dos telhados, para lutar a cavalo juntamente com eles. Horan sorriu aos recém-chegados e disse: Bem-vindos à batalha. E que boas-vindas calorosas, respondeu um deles. Apontando para o lado direito da rua com o martelo ensanguentado, Horan disse: Você e você? Empilhem os corpos ali e façam um funil com eles e com a carroça, para que apenas 2 ou 3 soldados nos possam alcançar de cada vez. Sim, senhor, responderam os guerreiros descendo dos cavalos. Uma discussão zuniu-lhe nos ouvidos. Horan ignorou-a e concentrou-se no corpo principal de soldados, onde um grupo de cerca de 100 homens se preparava para um segundo ataque furioso. Depressa! Gritou ele para os homens que mudavam os corpos de lugar. Estão quase em cima de nós. Harold, vá ajudar. Horan umedeceu os lábios, nervoso, ao ver os seus homens trabalhar enquanto os soldados avançavam. Para seu alívio, os 4 Varden arrastaram o último corpo e voltaram a montar os cavalos, momentos antes da horda de soldados os atacar. As casas de ambos os lados da rua, a carroça virada ao contrário e a pavorosa barricada de despojos humanos atrasavam e comprimiam o fluxo de homens, até os paralisar quase por completo ao chegarem junto de Horan. Os soldados estavam tão espremidos uns contra os outros que não conseguiam escapar às flechas que se precipitavam sobre eles, vindas de cima. As 2 primeiras linhas de soldados traziam lanças, ameaçando Horan e os outros Varden com elas. Horan aparou 3 investidas em diferentes ocasiões, praguejando o tempo todo ao ver que não conseguia alcançar nada que estivesse para além delas com o martelo. Depois um soldado golpeou fogo na neve no ombro e Horan indinou-se para frente para não ser projetado. Ao sentir o cavalo guinchar e recuar quando o fogo na neve voltou a aterrar nas 4 patas, Horan deslizou da sela, mantendo o garanhão entre ele e a barreira de lanceiros. Fogo na neve espinoteou NP momento em que outra lança lhe picou o pelo. Mas antes que os soldados o pudessem ferir de novo, Horan puxou as rédeas de fogo na neve, forçando-o a empinar-se para trás, até haver espaço suficiente entre os outros cavalos para o garanhão conseguir virar-se para trás. Yeah! Gritou ele, batendo nos quartos traseiros de fogo na neve fazendo-o galopar para fora da aldeia. Abrem alas! Vociferou Horan, acenando aos Varden. Eles abriram um espaço para ele entre os cavalos e Horan voltou a tomar a dianteira na luta, enfiando o martelo no cinto enquanto avançava. Um soldado tentou golpear o peito de Horan com uma lança e ele bloqueou-a com um punho, machucando a mão no cabo rijo de madeira. Depois arrancou a lança das mãos do soldado e o homem caiu de cara no chão. Fazendo rodar a arma, Horan golpeou-o e depois saltou para a frente, trespassando outros 2 soldados com a lança. Horan abriu as pernas, assentando firmemente os pés no solo rico, onde outrora poderia ter pensado em plantar as suas safras. Agitou a lança ao inimigo, gritando: Venham seus bastardos! Matem-me se puderem! Sou Horan martelo forte e não temo nenhum homem vivo. Os soldados atropelavam-se uns aos outros. 3 deles pisaram os corpos dos antigos companheiros, para tentar lutar com Horan. Desviando-se, Horan espetou a lança no maxilar do soldado da direita, estilhaçando-lhe os dentes. Um pingente de sangue escorria da lâmina quando a retirou e se baixou sobre um joelho, espetando o soldado do meio através da axila. Um impacto fez estremecer o ombro esquerdo de Horan. O escudo parecia pesar o dobro. Levantando-se viu uma lança enterrada nas pranchas de carvalho do escudo e o único soldado que restava do trio a correr na sua direção com a espada em riste. Horan ergueu a sua lança por cima da cabeça como se a fosse arremessar e quando o soldado hesitou, deu um pontapé entre suas pernas, despachando o homem com um único golpe. Numa momentânea trégua que se seguiu, Horan libertou o braço do escudo inútil e atirou juntamente com a lança para os pés dos inimigos, esperando fazê-los tropeçar. Outros soldados avançavam desanimados perante o riso feroz e a lança penetrante de Horan. Um amontoado de corpos crescia à sua frente. Quando lhe chegou à cintura, Horan saltou para o topo da plataforma ensanguentada e aí permaneceu, apesar do piso traiçoeiro. No entanto, a altura dava-lhe vantagem. Como os soldados tinham de subir uma rampa de cadáveres para o alcançar, conseguia matar muitos ao tropeçarem num braço,
ou numa perna, ou quando pisavam o pescoço macio de um dos seus companheiros, ou ao escorregarem num escudo inclinado. Naquela posição elevada, Horan verificou que os restantes soldados tinham decidido reunir-se ao assalto, à exceção de um grupo que continuava a lutar com os guerreiros de Sandy e Edric. Percebeu que não teria mais descanso até a batalha terminar. À medida que o dia avançava, Horan foi sofrendo dezenas de ferimentos. A maioria não era muito grave. Um corte no interior de um braço, um dedo partido, um arranhão ao longo das costelas, no lugar onde uma adaga lhe penetrara a cota de malha. Mas alguns eram. No lugar onde estava, sobre a pilha de corpos, um soldado esfaqueara Horan na barriga da perna, deixando-o mancando. Pouco depois, um homem corpulento, a cheirar a cebola e a queijo, caiu sobre ele, espetando-lhe uma flecha no ombro antes de morrer, impedindo-o a partir daí de erguer o braço acima da cabeça. Horan deixou a flecha cravada na carne, pois sabia que poderia esvair-se em sangue se a arrancasse. A dor converteu-se na sensação dominante em Horan e cada movimento provocava-lhe renovado sofrimento. No entanto, ficar parado era morrer. Por isso continuou a distribuir golpes mortais, independentemente dos ferimentos e do cansaço. Por vezes, ele percebia a presença dos Varden atrás dele, ou a seu lado, quando alguém atirava uma lança em frente, ou quando a lâmina de uma espada se precipitava por cima do seu ombro e se abatia sobre um soldado prestes a esmagar-lhe o crânio. Todavia, a maior parte das vezes, Horan enfrentava o soldado sozinho, por se manter em cima da pilha de corpos e devido ao espaço restrito entre a carroça virada ao contrário e as casas. Lá em cima, os arqueiros que ainda tinham flechas mantinham a barreira letal, furando ossos e tendões com as suas flechas de penas de ganso cinzento. Mais tarde, Horan tentou golpear um soldado com a lança, mas no instante em que a ponta da lança tocou na armadura do homem, o cabo rachou-se e abriu-se a todo o comprimento. O fato de ele estar ainda vivo pareceu apanhar o soldado de surpresa, pois este hesitou antes de brandir a espada para retaliar. A sua imprudente demora permitiu que Horan se agachasse por baixo da espada sibilante e agarrasse outra lança do chão, matando o soldado. Para horror e indignação de Horan, a segunda lança durou menos que 1 minuto, antes de se despedaçar igualmente na sua mão. Atirando com os restos da lança aos soldados, Horan pegou num escudo de um cadáver e tirou o martelo do cinto. Pelo menos o seu martelo nunca o deixava ficar mal. A exaustão veio se revelar o maior adversário de Horan. À medida que os últimos soldados se aproximavam, aguardando a sua vez para lutar com ele, sentia os membros pesados e sem vida, a visão tremula e parecia não conseguir respirar bem. Mesmo assim, reunia sempre energia para derrotar o oponente seguinte. Quando os seus reflexos se tornaram mais lentos, os soldados infligiram-lhe inúmeros cortes e escoriações que teria conseguido evitar facilmente algum tempo antes. Quando começaram a aparecer intervalos entre os soldados e Roshan conseguiu ver algum espaço aberto entre eles, percebeu que a sua provação estava prestes a terminar. Não demonstrou qualquer misericórdia com os últimos 12 homens. Tampouco estes lhe pediram, apesar de saberem que não conseguiriam passar por ele, nem pelos Varden atrás de si. Também não tentaram fugir. Em vez disso, corriam para ele, a rugir e a praguejar, desejando apenas matar o homem que chacinara tantos dos seus camaradas, antes de eles passarem para o vazio. De certa forma, Horan admirou a sua coragem. Algumas flechas atingiram 4 dos homens no peito, atirando-os ao chão. Uma lança vinda detrás de Horan apanhou um 5º homem por baixo da clavícula e fê-lo cair sobre o leito de corpos. Mais 2 lanças reclamaram as suas vítimas e os outros homens alcançaram Horan. O soldado da frente desferiu-lhe um golpe com um machado de pontas aguçadas. Apesar de sentir a ponta da flecha arranhar-lhe o osso, Horan ergueu o biraco esquerdo bloqueando o machado com o escudo. Uivando de dor e de fúria e desejando ardentemente que a batalha terminasse, Horan fez girar o martelo e matou o soldado ao atingi-lo na cabeça. Sem se deter, saltou para a frente com a perna sã, golpeou o soldado seguinte 2 vezes no peito, partindo-lhe as costelas, antes que este se pudesse defender. O terceiro homem aparou 2 dos ataques de Horan. A seguir este o enfrentou e acabou por o matar também. Os últimos 2 soldados convergiram em direção a ele, tentando atingi-lo nos tornozelos, enquanto trepavam para o cimo da pilha de corpos. Quase sem forças, Horan lutou com eles durante um longo e cansativo período, infligindo e recebendo alguns ferimentos, até que, por fim, os matou amassando o elmo de um e partindo o pescoço ao outro com um golpe certeiro. Depois vacilou e caiu. Ao sentir alguém a erguê-lo, abriu os olhos e viu Harold, a levar-lhe um odre de vinho aos lábios. Bebe isto, disse Harold. Vai sentir-te melhor. Ofegante, Horan bebeu vários goles de vinho, arfando entre cada uma delas. O vinho aquecido pelo sol ardia-lhe na boca ferida. Sentiu as pernas ganharem firmeza e disse: Já estou bem, podem largar-me. Horan apoiou-se no martelo e examinou o campo de batalha. Pela primeira vez notou como a pilha de corpos tinha crescido. Ele e os seus companheiros estavam no mínimo a 6 metros do chão, praticamente ao nível do telhado das casas, de ambos os lados. Horan viu que a maioria dos soldados tinham sido mortos por flechas, mas também sabia que sozinho tinha matado um vasto número de homens. Quantos matamos? Perguntou a Harold. O guerreiro salpicado de sangue abanou a cabeça. Perdi a conta depois do 32º. Talvez outra pessoa te consiga dizer. O que tu fizeste, martelo forte. Nunca vira ninguém cometer uma proeza assim. Pelo menos um homem com aptidões humanas. O dragão Safira escolheu bem. Os homens da tua família são guerreiros sem igual.
Nenhum humano consegue igualar a tua bravura, martelo forte. Seja lá qual for o número de homens que matastes, eu. 193. Gritou Karn, trepando para junto deles na retaguarda. Tem certeza? Perguntou Horen incrédulo. Karn acenou com a cabeça ao alcançá-los. Sim, eu estava observando e tive o cuidado de contar. 193, 194. Se contarmos com o homem que apunhalaste na barriga, antes dos arqueiros acabarem com ele. A Counterjam Impression Roaring nunca suspeitara que o número fosse tão elevado, e deixou escapar uma gargalhada áspera. Que pena não haver mais 7 e chegava aos 200. Os outros homens riram também. Com o rosto franzido de preocupação, Karn tocou na flecha enterrada no ombro esquerdo de Horen dizendo: Venha aqui, deixa-me ver as tuas feridas. Não, disse Horen, afastando. Pode haver outros ferimentos mais graves. Trate deles primeiro. Horen, alguns dos teus golpes podem ser fatais, se eu não estancar a hemorragia. Não demoro estou bem, rosnou ele. Deixa-me em paz. Olha bem para você, Horen. Ele observou e logo desviou o olhar. Faça isso logo, então. Horen ficou de olhos postos no céu limpo, sem pensar em nada, enquanto Karn lhe tirava a flecha do ombro e murmurava vários feitiços. Em todos os locais onde a magia produzia efeito, Horen sentia um ardor e um formigueiro na pele, seguidos do abençoado alívio da dor. Quando Karn terminou, Horen ainda sentia dores, embora não tão agudas, e a sua mente parecia estar mais clara. A sessão de cura deixou Karn trêmulo e de tez acinzentada apoiou-se nos joelhos até os tremores cessarem. Vou. Fez uma pausa para recuperar o fôlego. Ajudar resto dos feridos. Endireitou-se e caminhou em direção à pilha de corpos, cambaleando para um lado e para outro, como se estivesse bêbado. Horen ficou observando ele, preocupado. Depois lembrou-se do resto da expedição, perguntando-se o que lhes teria acontecido. Olhou para o lado oposto da aldeia, mas tudo o que viu foram corpos espalhados, uns com a túnica vermelha do Império, outros com o uniforme castanho de lã dos Varden. O que aconteceu com Edric e Sand? Perguntou ele a Harold. Desculpe, martelo forte, mas não vi nada para além do alcance da minha espada. Gritando aos homens que ainda estavam nos telhados das casas, Horen perguntou: O que feito do Edric e do Sand? Não sabemos, martelo forte, responderam eles. Equilibrando-se com a ajuda do martelo, Horen desceu pela rampa desmoronada de corpos e atravessou a clareira ao centro da aldeia, na companhia de Harold e de outros 3 homens, executando os soldados que ainda se encontravam vivos. Ao chegarem ao fundo da clareira, onde o número de Varden mortos ultrapassava o número de soldados, Harold bateu com a espada no escudo e gritou: Ainda há alguém vivo. Um instante depois, ouviram uma voz entre as casas. Diz o teu nome. Harold, martelo forte e outros dos Varden. Se serves o Império, rende-te, pois os teus camaradas estão mortos e não podes derrotar-nos. Então por entre as casas ouviu-se o ruído de metal a cair e os guerreiros dos Varden começaram a emergir do seu esconderijo, sozinhos ou em grupos de 2, arrastando-se até a clareira, muitos deles apoiando os camaradas feridos. Pareciam confusos e alguns estavam tão ensanguentados que, inicialmente Horen julgou tratarem-se de soldados capturados. Contou 24 homens. No último grupo de 3 malhados vinha Edric, a ajudar um homem que tinha perdido o braço durante o combate. Horen fez um gesto e 2 dos seus homens correram para aliviar Edric do seu fardo. Depois de lhe aliviarem o peso, o capitão endireitou-se. Caminhou lentamente em direção a Horen e olhou-o nos olhos, com uma expressão impenetrável. Nenhum se moveu e Horen percebeu que a clareira ficará anormalmente silenciosa. Edric foi o primeiro a falar. Quantos dos teus homens sobreviveram? A maioria, não todos, mas a maioria. Edric acenou com a cabeça. E Karn? Está vivo, Essan? Um soldado matou-o durante um ataque. Morreu há minutos atrás. Eric olhou para trás de Horen. Em seguida, para a pilha de corpos. Desafiaste as minhas ordens, martelo forte. Desafiei sim. Edric ergueu uma mão aberta na direção dele. Capitão, não, interpelou Harold, dando um passo em frente. Se não fosse Horen, nenhum de nós estaria aqui. Devia ter visto o que ele fez. Matou quase 200 homens sozinho. As alegações de Harold não impressionaram Edric, que continuou de mão erguida. Horen estava igualmente impassível. Virando-se em seguida para ele, Harold disse: Horen, sabes que os homens estão contigo. Basta uma palavra tua em nós. Horen silenciou com um olhar furioso. Não sejas tolo. Edric disse entre dentes: Pelo menos não és completamente destituído de bom senso. Harold, cala a boca, se não queres conduzir os cavalos de carga na viagem de regresso. Erguendo o martelo, Horen entregou-o a Edric. Depois desapertou o cinto, onde tinha pendurada a espada e a adaga, e entregou-o também. Não tenho mais armas, disse ele. Edric acenou com a cabeça, exibindo uma expressão severa. Pendurou o cinto da espada ao ombro. Horen, martelo forte, destituo-te do comando. Dás-me a tua palavra de honra que não tentarás fugir. Dou. Então, faz o que puderes para ajudar. De resto, comporta-te como um prisioneiro. Edric olhou em redor e apontou para outro guerreiro.
Fuller, assumirás o posto de Horan até regressarmos ao corpo principal dos Varden e Nazoada decidirá o que fazer sobre este assunto. Sim, meu capitão, disse Fuller. Durante várias horas, Horan dobrou as costas, lado a lado com os outros guerreiros, recolhendo os seus mortos e enterrando-os nas imediações da aldeia. Durante a operação, soube que apenas 9 dos seus 81 homens tinham morrido durante a batalha, ao passo que Eric e Sandy tinham perdido quase 150 homens no total e Edric teria perdido ainda mais se aquela meia dúzia de guerreiros não tivesse permanecido com Horan depois de ele o salvar. Quando acabaram de enterrar as baixas, os Varden recolheram as flechas, ergueram uma fogueira ao centro da aldeia, despojaram os soldados do seu equipamento, arrastaram-nos até a pilha de madeira e atearam-lhe fogo. Uma coluna de fumo negro e gorduroso desprendia-se dos corpos em direção ao céu, subindo aparentemente a milhares de metros de altitude. Vista através dela, o sol parecia um disco completamente plano. Não havia sinais da jovem e do rapaz que os soldados tinham capturado, mas como os seus corpos não estavam entre os mortos, Horan deduziu que os dois tivessem conseguido fugir da aldeia quando a luta começou, o que, na sua opinião, era o melhor que poderiam ter feito. Desejou-lhe sorte, para onde quer que tivessem ido. Para deleite de Horan, Snowfire trotou de regresso à aldeia, minutos antes dos Varden partirem. No início, o garanhão estava nervoso e esquivo, não permitindo a ninguém que se aproximasse. Mas Horan falou-lhe em voz baixa e acabou por conseguir acalmá-lo o suficiente para lhe limpar e ligar os ferimentos no ombro. Como seria insensato montar Snowfire enquanto não estivesse totalmente curado? Horan atou à frente dos cavalos de carga, o que não pareceu agradar nada ao garanhão, que baixou imediatamente as orelhas, agitando a cauda de um lado para o outro arqueando os beiços de dentes à mostra. Comporte-se, disse Horan, batendo-lhe no pescoço. Fogo na neve fitou-o e relinchou, baixando ligeiramente as orelhas. Depois Horan montou um capão que pertencera a um dos Varden mortos e tomou o seu lugar atrás dos homens alinhados entre as casas, ignorando os vários olhares que lhe dirigiram, embora se sentisse encorajado ao ouvir vários dos guerreiros murmurarem. Bom trabalho. Sentado na cela, enquanto esperava que Edric lhes desse ordens para avançar, Horan pensou em Nazoada, Katrina e Eragon e sentiu uma nuvem de pavor tomar-lhe a mente, ao imaginar as suas reações, logo que soubessem da sua rebelião. Segundos depois, afastou de si essas preocupações. Fiz o que estava certo e era necessário fazer, disse ele para si mesmo. Não o lamento. Sejam lá quais forem as consequências. Vamos embora. Gritou Edric da frente da procissão. Horan esporeou o cavalo, que arrancou num trote rápido, e todos rumaram para o oeste, afastando-se da aldeia e da pilha de soldados a arder em direção ao esquecimento. Capítulo 37. Mensagem no espelho. O dia caiu sobre Saphira, inundando-a com uma agradável sensação de calor. Ela estava deitada em uma saliência de pedra de superfície lisa metros acima da concha de pano vazia de Eragon. As atividades noturnas. Voar para sondar a localização do Império, o que ela vinha feito todas as noites desde que Nazoada mandou Eragon para Fatendur, a grande montanha oca, tinham deixado-a sonolenta. Os voos eram necessários para esconder a ausência de Eragon, mas a rotina cansava-a. Embora a noite não representasse nenhum tipo de temor, Saphira não era por hábito noturno e ela não gostou nada de ter que fazer algo assim com tanta regularidade. Também, desde que levava tanto tempo para os Varden se moverem de um lugar para outro, obrigava ela a passar a maior parte do tempo planando sobre a mesma paisagem noite após noite. O único recente acontecimento excitante foi quando ela avistou Thor, o atrofiado das escamas vermelhas, que voava a baixa altitude no horizonte, a nordeste, na manhã anterior. Ele não tinha voltado para confrontar ela, ele continuava em seu caminho, descendo de volta ao Império. Quando Saphira reportou o que ela havia visto, Nazoada, Arya e os elfos que guardavam Saphira reagiram como um bando de pessoas aterrorizadas, gritando e resmungando com cada um. Eles insistiram que o Blodardo pelo azul escuro de lobo voasse com ela disfarçado de Eragon em seu percurso. O que ela recusa é claro. Permitir que o elfo colocasse um espectro de água de Eragon em suas costas cada vez que levantava voo ou aterrissava entre os Varden. Mas ela não estava disposta a deixar outro além de Eragon montar nela a não ser que estivesse acontecendo uma batalha. E talvez nem isso. Saphira bocejou e se espreguiçou com sua pata direita, estendendo suas garras. Relaxando novamente, ela envolveu seu rabo em torno de seu corpo e ajustou a posição de sua cabeça em suas patas. Visões de veados e outras presas percorriam sua mente afora. Não muito distante, ela ouviu o som de passos como se alguém estivesse correndo através do acampamento, dirigindo-se em direção à crisálida de borboleta vermelha de asas dobradas de Nazoada. Saphira não prestou muita atenção. Mensageiros estavam sempre correndo para lá e para cá. Apenas quando ela estava prestes a dormir, Saphira ouviu outro deslizar de alguém correndo. E depois de um breve intervalo, mais dois. Sem abrir os olhos, ela estendeu a ponta de sua língua e provou o ar, mas não detectou nenhum odor fora do comum. Decidindo que o distúrbio não valia a pena investigar, ela foi levada de volta para seu sonho em que mergulhava nas águas frescas e verde de um lago para caçar peixes. Gritos revosos acordaram Saphira.
Ela não se moveu enquanto ouvia um grande número de duas pernas de orelhas redondas discutiam um contra o outro. Eles estavam muito longe para ela distinguir as palavras, mas pelo tom das vozes ela podia dizer que eles estavam com raiva o bastante para matar. Discussões às vezes estouravam entre os Varden, como em qualquer outro grande rebanho, mas ela nunca havia escutado antes tantas duas pernas discutindo por muito tempo e com tanta paixão. Um grande batimento formou-se na base da cabeça de Safira enquanto os duas pernas gritavam intensamente. Ela apertou suas garras contra a pedra debaixo dela e com um nítido estalar, pequenas tiras de pedra caíram como pequenos flocos em volta de suas garras. Eu já contei até 33, ela pensou, e se eles não pararam até lá? É melhor que o que os irritou seja muito importante para perturbar o repouso de uma filha do vento. Quando Safira chegou ao 27, os duas pernas fizeram silêncio. Finalmente, mudando para uma posição mais confortável, ela se preparou para recomeçar sua muito preciosa soneca. Um tinido metálico, o restolhar de peles, de tecido, de plantas, o ruído de proteções de pele para as patas abaterem no chão, e a inconfundível fragrância da guerreira de pele escura na zoada pairavam sobre Safira. O que agora? Ela imaginou, e por algum momento considerou rugir para todos, até que eles entrassem em pânico e deixassem ela em paz. Safira abriu um único olho e viu Nazoada e seus 6 guardas passando em direção onde ela se dispôs. Ao alcançar o extremo inferior da saliência de pedra, Nazoada ordenou a seus guardas que permanecessem atrás com Blodar e os outros elfos que estavam em uma pequena extensão de gramado. E então ela subiu sozinha até a saliência. Meus cumprimentos, Safira, Nazoada disse. Ela usava um vestido vermelho, e a cor parecia berrante em contraste com as folhas verdes das macieiras atrás dela. Tinha o rosto pintado de reflexos de luz das escamas de Safira. Safira piscou uma vez, não sentindo nenhuma inclinação de responder com palavras. Depois de olhar ao redor, Nazoada deu um passo próximo da cabeça de Safira e sussurrou. Safira, eu devo falar com você em particular. Você pode penetrar na minha mente, mas eu não posso na sua. Você pode permanecer dentro de mim para que eu possa pensar o que preciso dizer. Projetando-se em direção à consciência tensa, dura e cansada da mulher, Safira deixou que sua irritação de ter sido tirada de seu sono inundasse Nazoada, e então disse: eu posso se assim eu escolher, mas eu nunca faria sem a sua permissão. É claro, Nazoada respondeu. E entendo. No início Safira recebeu apenas imagens deslocadas e emoções desconexas da mulher, uma forca com um nó vazio, sangue no chão, faces rosnando, medo, cansaço e uma corrente severa de determinação. Me perdoe, disse Nazoada. Eu tenho tido uma vasta manhã. Se meus pensamentos vagarem muito, por favor tenha paciência comigo. Safira piscou de novo. O que tem mexido tanto assim com os Varden? Um grupo de homens me despertou do meu sono com uma briga mal-humorada, e antes disso, eu ouvi um incomum número de mensageiros atravessando o acampamento. Pressionando os lábios, Nazoada se virou para o outro lado de Safira e cruzou seus braços. A coloração de sua mente ficou preta como uma nuvem da meia-noite, cheia de intimações de morte e violência. Depois de uma longa pausa, ela disse, um dos Varden, um homem de nome Otmon, entrou no acampamento dos Urgaus noite passada e matou 3 deles enquanto eles adormeciam em volta de sua fogueira. Os Urgaus falharam em capturar Otmon na hora. Mas essa manhã, ele reclamou créditos por seu feito e estava gabando-se por todo o exército. Por que ele fez isso? Safira perguntou. Os Urgaus mataram a família dele? Nazoada balançou a cabeça. Eu quase desejei que tivessem. Porque então os Urgaus poderiam não estar tão chateados. Vingança. Pelo menos, eles entendem. Não, essa é a parte estranha dos acontecimentos. Otmon odeia os Urgaus por nenhuma outra razão que não seja que eles são Urgaus. Eles nunca foram injustos com ele ou sua família. Mas ainda assim ele detesta os Urgaus com cada fibra do seu corpo. Ou então eu vou deduzir isso depois de ter falado com ele. Como você vai lidar com ele? Nazoada olhou para Safira de novo, com uma profunda tristeza em seus olhos. Ele vai pagar pelos seus crimes. Quando eu aceitei os Urgaus nos Varden, eu declarei que qualquer um que atacasse um Urgal seria punido como se tivesse atacado um humano. Eu não posso voltar atrás na minha palavra agora. Você se arrepende de sua promessa? Não. Os homens tinham que saber que eu não perdoaria tais atos. Por outro lado, eles devem ter se virado contra os Urgaus no dia que Nargar-Volvo e eu fizemos nosso pacto. Agora, no entanto, eu devo mostrar que estou falando sério. Se não, vai haver mais assassinatos e então os Urgaus resolverão os problemas com suas próprias mãos. E uma vez de novo, nossas duas raças estarão tentando morder as gargantas um do outro. É apenas certo Otmon morrer por matar os Urgaus e por desobedecer minhas ordens. Mas Safira, os Varden não vão gostar nada disso. Eu tenho sacrificado minha própria carne para ganhar a lealdade deles, mas agora eles vão me odiar por enforcar Otmon. Eles vão me odiar por trocar a vida dos Urgaus por a vida dos humanos. Baixando seus braços, Nazoada puxou os punhos da manga de seu vestido. E eu não posso dizer que eu gosto menos disso do que eles gostam. Por todas as minhas tentativas para tratar os Urgaus como igual, como meu pai teria feito, eu não posso ajudar, mas lembre-se de como eles mataram ele. Eu não posso ajudar, mas lembre-se da visão dos Urgaus massacrando os Varden durante a Batalha de Fatendur. Eu não posso ajudar, mas lembre-se de tantas as histórias que eu ouvi quando eu era uma criança. História de Urgaus varrendo as montanhas e assassinando as pessoas inocentes nas suas camas. Sempre Urgaus eram os monstros para se ter medo. E aqui eu tenho apreciado o nosso destino com eles. Eu não posso ajudar, mas lembre-se de tudo isso, Safira.
E eu me pego imaginando se eu fiz a decisão certa. Você é apenas humana, disse Safira, na tentativa de confortar Nazuada. Por mais que você não tenha que estar vinculado por aquilo que os que estão à sua volta acreditam. Você pode crescer através dos limites de sua raça se você tiver a vontade de crescer. Se os eventos do passado podem te ensinar tudo isso é porque reis, rainhas e outros líderes têm colocado as raças juntas uma das outras são os que têm realizado a melhor coisa em Alagaesia. É a contenda e raiva que devemos guardar contra. Sem relações próximas com aqueles que já se foram. Lembre-se das desconfianças dos Urgaus para os que têm bem ganhado isso, mas também lembre-se que uma vez anões e dragões amaram um ao outro não mais que seres humanos e Urgaus. Uma vez que dragões lutaram contra os elfos, e teriam levado a sua raça à extinção se quisessem. Uma vez essas coisas foram verdade, mas não mais. Porque as pessoas gostam que você tenha coragem para anular ódios do passado e forjar laços de amizade, onde, anteriormente, não existia. Nazuada pressionou sua testa contra o lado da mandíbula de Safira, e então disse, você é muito sábia, Safira. Divertida. Safira levantou a cabeça com as suas patas e tocou Nazuada na testa com a ponta do nariz. Eu falo a verdade como eu vejo, nada mais. Se isso é sabedoria, então que seja bem-vinda. No entanto, eu acredito que você possui toda a sabedoria que precisa. Executar Otmum pode não agradar os Varden, mas você vai precisar mais do que isso para quebrar a devoção deles por você. Além do mais, eu tenho certeza que você pode encontrar um caminho para acalmar eles. Sim, disse Nazuada, limpando o canto do olho dela com seus dedos. Eu terei que fazer, eu acho. Então ela sorriu, e sua face estava transformada. Mas Otmum não foi o porquê de eu ter vindo ver você. Eragon acaba de me contatar e me perguntou em relação a você ir ao encontro dele em Fartendur. Os anões arqueando o pescoço. Safira rugiu em direção ao céu. Saindo do seu ventre fogo através de sua boca, num piscar de chamas. Nazuada se afastou um pouco enquanto todos olhavam cautelosamente Safira. Indo para os pés dela, Safira estava abalada da cabeça aos pés, seu cansaço esquecido. E ela coloca suas asas em posição para voar. Os guardas de Nazuada começaram a andar em direção a ela, mas ela acenou para voltarem. E ela coloca sua parte de baixo de sua manga cobrindo o nariz, tossindo. Seu entusiasmo é adorável, Safira. Mas Eragon está ferido ou magoado? Safira perguntou. Um alarme passou por ela quando Nazuada hesitou. Ele está saudável como sempre, Nazuada respondeu. No entanto, houve um acidente ontem. Que tipo de acidente? Ele e seus guardas foram atacados. Safira segurou seus movimentos enquanto Nazuada chamava ela de novo. Por tudo que Eragon tinha dito durante a conversa. Depois disso, Safira mostrou seus dentes. Os Durgrinstas e Seld e Hakenwin devem ser agradecidos de eu não estar com Eragon. Eu não teria deixado ele escapar tão fácil ao tentarem matá-lo. Com um pequeno sorriso, Nazuada disse. Por esta razão foi provavelmente melhor você estar aqui. Talvez, Safira admitiu, e depois deixou escapar um pouco de fumaça quente, e amarrando seu rabo de um lado para o outro. Isso não me surpreende, afinal, isso sempre acontece. Sempre que eu e Eragon nos separamos, alguém o ataca. Ele é mais do que capaz de se defender sozinho. Verdade, mas nossos inimigos não têm qualquer habilidade. Impaciente, Safira mudou sua posição, levantando suas asas mais alto. Nazuada, eu estou ansiosa para ir. Tem mais alguma coisa que eu deva saber? Não, disse Nazuada. Voe rápido e voe séria, Safira. Mas não fique demore quando chegar em Fartendur. Quanto mais cedo você deixar nosso acampamento teremos só a graça de alguns dias antes que o Império perceba. Eu não enviei você e Eragon numa breve jornada de observação. Galbatorix pode ou não ter decidido bater um pouco enquanto você está longe, mas cada hora da sua ausência aumentará a possibilidade. Também, eu preferiria ter vocês dois aqui conosco quando atacarmos Fenster. Não podemos tirar a cidade sem vocês, mas vai custar muito mais vidas para nós. Resumindo, o destino dos Varden depende da sua velocidade. Seremos tão rápido quanto um vento levado pela tempestade, Safira assegurou. Então Nazuada se despediu e se retirou da laje de pedra, sobre a qual estava Blodar e o outro elfo, e encheram a bolsa da cela de comida e equipamentos que normalmente ela levaria numa viagem com Eragon. Ela não precisava de provisões, ela não podia pegar eles ela mesma. Mas tinha que manter as aparências, ela tinha que cuidar deles. Uma vez que estava pronta, Blodar girou sua mão em frente de seu peito como um gesto de respeito dos elfos, e disse na antiga língua, adeus, Safira Escamas Brilhantes. Que você e Eragon retornem para nos ilesos. Adeus. Blodar Safira esperou até que o elfo do pelo azul escuro de lobo criasse um espectro de água de Eragon, e o espectro saísse da tenda e subisse suas costas. Ela não sentiu nada enquanto o espectro subia pela sua pata dianteira esquerda para a parte superior da sua perna e então até seu ombro. Quando Blodar acenou com a cabeça para ela, indicando que o não Eragon estava no lugar, ela levantou suas asas até que elas tocassem por cima da sua cabeça. Então lançou-se da saliência de pedra. Ao cair em direção às tendas cinzentas puxou as asas para baixo, proporcionando a um grande impulso para distanciar-se do solo quebra-osso. Ela virou na direção de Fartendur e começou subindo até a camada de ar mais fina e fria acima, onde ela esperou encontrar um vento constante que a ajudasse em sua viagem. Descreveu um círculo sobre a margem arborizado do rio, onde os Varden haviam escolhido para parar a passar a noite, e passou por eles com uma alegria feroz. Não teria de continuar à espera enquanto Eragon se aventurava por aí sem ela,
nem passar as noites voando sobre o mesmo campo. E os que queriam fazer mal ao seu companheiro de mente e coração, não iriam mais escapar à sua ira. Abrindo sua mandíbula, Safira rugiu com alegria e confiança para o mundo, desafiando quaisquer deuses a defrontá-la. Ela filha de Jormungr e Vervada, dois dos maiores dragões de sua era. Quando ela estava a mais de 1.500 metros acima dos Varden, sentindo um vento forte do sudoeste pressionar contra ela, Safira alinhou-se com a torrente do ar, permitindo que ela avançasse, voando por cima da terra banhado pelo sol abaixo. Colocando para fora seus pensamentos antes mesmo dela, ela disse: "Eu estou a caminho, pequenino." Capítulo 38. 4 toques de tambor. Eragon inclinou-se para frente, cada músculo do seu corpo tenso. Quando Atfala, a anã de cabelos brancos chefe do Durgrinst de Darbak, se levantou da mesa onde o conselho dos clãs estava reunido e proferiu uma curta frase no seu idioma nativo. Murmurando no ouvido esquerdo de Eragon, Tfasto traduziu: "Em nome do meu clã, eu voto em Grimsborit e Orik para nosso novo rei." Eragon Spyro. Para se tornar o comandante dos anões, um chefe de clã devia receber a maioria dos votos dos outros chefes. Se nenhum deles conseguisse, então, de acordo com a lei dos anões, o chefe de clã com menos votos deveria ser eliminado da competição e o conselho poderia adiar a votação por até 3 dias antes de votar novamente. O processo deveria continuar se necessário até um chefe de clã alcançar a maioria de votos necessária. E então o conselho deveria jurar fidelidade a ele ou ela como seu novo monarca. Considerando o quão pressionados pelo tempo os Varden estavam, Eragon esperava ardentemente que a votação não precisasse de mais de um turno. E se precisasse, que os anões não insistissem em fazer um recesso de mais do que umas poucas horas. Se isso acontecesse, ele achava que poderia quebrar a mesa de pedra no centro da sala de tanta frustração. Foi um bom sinal que Atfala, a primeira chefe de clã a votar, tenha lançado a sorte sobre Orik. Atfala, como Eragon sabia, estava apoiando Ganel, do Durgrisnkrisquan, antes do atentado à vida de Eragon. Se a fidelidade de Atfala havia mudado, então também era possível que os outros membros da corte de Ganel, isto é, o Grimsborit Undin, poderia também dar seu voto para Orik. O próximo, Gaudi, do Durgrinstfell do Nost, levantou da mesa, embora fosse tão baixo que ele parecia mais alto quando sentado. Em nome do meu clã, ele declarou: "Eu voto em Grimsborit e nado para nosso novo rei." Virando a cabeça para um lado, Orik olhou para Eragon e lhe disse em voz baixa: "Bem, foi como nós esperávamos." Eragon acenou com a cabeça e olhou de relance para Nado. O anão de rosto redondo estava acariciando sua barba amarela, aparentemente satisfeito consigo mesmo. Então Mandrat, do Durgrinst Ledvono, disse: "Em nome do meu clã, eu voto em Grimsborit e Orik para nosso novo rei." Orik acenou com a cabeça para ele em agradecimento, e Mandrate acenou de volta, a ponta do seu nariz longo subindo e descendo. Assim que Mandrate se sentou, Eragon e todos os outros olharam para Ganel. E o quarto ficou tão quieto que Eragon não podia nem ouvir as respirações dos anões. Como chefe do clã religioso, o Quan, e alto sacerdote de Guntera, rei dos deuses dos anões, Ganel carregava uma enorme influência entre os da sua raça. No entanto, ele escolheu, portanto, para quem a coroa provavelmente iria. Em nome do meu clã, Ganel disse: "Eu voto em Grimsborit e nado para nosso novo rei." Uma onda de exclamações em voz baixa irrompeu através dos anões que observavam em volta da sala circular, e a sorriso de satisfação de Nado se alargou. Apertando suas mãos entrelaçadas, Eragon amaldiçoou silenciosamente. "Não se desespere ainda, rapaz," Orik murmurou. "Nós ainda podemos sair dessa." Isto aconteceu antes quando o Grimsborit do Quan perdeu a votação. "Com que frequência isso acontece?" sussurrou Eragon. "Frequentemente o bastante." "Quando aconteceu pela última vez?" Orik mudou e seu olhar se perdeu. 824 anos atrás, quando a rainha, ele ficou em silêncio quando Undin, do Durgrinst Ragni Eftin proclamou: "Em nome do meu clã, eu voto em Grimsborit e nado para nosso novo rei." Orik cruzou os braços. Eragon só podia ver seu rosto de lado, mas era óbvio que Orik estava franzindo o senho. Mordendo a parte interna das suas bochechas, Eragon encarou o chão moldado, contando os votos que foram lançados, bom como os que restavam, tentando determinar se Orik ainda poderia vencer a eleição. Mesmo na melhor das circunstâncias, seria por pouco. Eragon cerrou os punhos, suas unhas cavando a parte de trás das suas mãos. Tordis, do Durgrinst Nagra, ficou de pé e deixou cair sua trança longa e mais grossa que um braço. "Em nome do meu clã, eu voto em Grimsborit e Orik para nosso novo rei." "Com isso fica 3-3, disse Eragon em voz baixa. Orik concordou com a cabeça. Era a vez de Nado de falar. Alisando sua barba com a parte plana de uma mão, o chefe do Durgrinst Nurukarata sorriu para a assembleia, um vislumbre predador em seus olhos. "Em nome do meu clã, eu voto em mim mesmo para nosso novo rei. Se assim for, eu prometo libertar nossas terras dos forasteiros que a poluíram. E eu prometo devotar nosso ouro e nossos guerreiros para proteger nosso próprio povo.
e não os pescoços de elfos, humanos e urgaus. Isso eu juro pela honra da minha família. 4-3, Eragon notou. Disse Yorick. Eu supus que seria demais pedir a Nado que votasse em outro que não fosse ele mesmo. Deixando de lado sua faca e madeira, Frelvin, do Durgrins de Entral elevou metade do seu tamanho para fora da sua cadeira, mantendo o olhar no chão, disse em seu barítono sussurrado. Em nome do meu clã, eu voto em Grinsborit e Nado para nosso novo rei. Então ele se afundou novamente no seu assento e continuou a entalhar seu corvo, ignorando o rebuliço atônito que percorreu o local. A expressão de Nado mudou de satisfeita para presunçosa. Barzul rosnou Yorick, sua carranca afundando. Sua cadeira rangeu quando ele pressionou os antebraços contra os apoios, os tendões em suas mãos rígidos de tensão. Aquele traidor falso. Ele me prometeu o voto dele. O estômago de Eragon afundou. Por que ele trairia você? Ele visita o templo de Sindri 2 vezes por dia. Eu deveria saber que ele não iria contra os desejos de Ganel. Ganel brincou comigo esse tempo todo. Nesse momento, a atenção do conselho de clã se dirigiu a Yorick. Escondendo sua raiva, ele ficou de pé e olhou em volta da mesa para cada um dos outros chefes de clãs. E na sua própria linguagem, ele disse, em nome do meu clã, eu voto em mim mesmo para nosso novo rei. Se assim for, eu prometo trazer para nosso povo ouro e glória e a liberdade de viver acima do chão sem medo de Galbatorix destruir nossos lares. Isso eu juro em nome da honra da minha família. 5-4, disse Eragon a Yorick quando ele retornou ao seu assento. E não ao seu favor. Grunho. Eu sei contar, Eragon. Eragon descansou seus cotovelos em seus joelhos, seus olhos fitando rapidamente de um anão para outro. O desejo de agir o roendo-lhe. Como? Ele não soube, mas com tanto em jogo, ele achou que deveria achar uma maneira de assegurar que Yorick se tornasse rei, desse modo, que os anões continuassem a auxiliar os Varden em sua luta contra o Império. Entretanto, por mais que tentasse, ele não conseguia pensar em nada além de sentar e esperar. O próximo anão a se levantar foi Avar, do Durgrinstfangur. Com o queixo comprimindo o externo, Avar empurrou seus lábios para fora e bateu na mesa com os 2 dedos que ainda restavam em sua mão direita, parecendo pensativo. Eragon avançou para frente lentamente em seu assento, seu coração batendo forte. Ele manterá seu acordo com Yorick. Ergan imaginava. Avar bateu na mesa mais uma vez. Então esbofeteou a pedra com a parte plana da sua mão. Levantando o queixo, ele disse, em nome do meu clã, eu voto em Grinsborit e Yorick para nosso novo rei. Eragon teve uma imensa satisfação de ver como os olhos de Nado se arregalaram, e como o anão rangeu os dentes, os músculos das bochachas se contraindo. Sussurrou Yorick. Essa pôs um carrapicho na sua barba. Os 2 únicos chefes de clã que ainda não haviam votado eram Reidamar e Yurun. Reidamar, o compacto e musculoso Grinsborit do Urzad, pareceu incômodo com a situação, enquanto Yurun, ela, do Durgrinstvrenshegergen, os lobos de guerra, traçou a cicatriz em forma de crescente na maçã esquerda do seu rosto com a ponta uma unha pontiaguda e sorriu como uma gata satisfeita consigo mesma. Eragon prendeu a respiração enquanto esperava para ouvir o que os 2 deveriam dizer. Se Yurun votasse nela mesma, ele pensava, e se Reidamar ainda fosse leal a ela, então a eleição iria prosseguir para um segundo turno. Não havia para ela fazer isso, entretanto, além de atrasar os eventos, e pelo que sei, ela não iria ganhar com uma demora. Ela não poderia esperar se tornar rainha nesse ponto. Seu nome seria eliminado da consideração antes do início do segundo turno. E eu duvido que ela seria tola o suficiente para desperdiçar o poder que ela tem agora meramente. Então ela poderá dizer para os seus netos que uma vez foi candidata ao trono. Mas se Reidamar decidir separar seu caminho do dela, então a votação seguirá amarrada e nós iremos inexoravelmente para um segundo turno. Se eu ao menos pudesse ver o futuro por meio de magia. E se Yorick perder, poderia eu então tomar o controle do Conselho de Clãs? Eu poderia selar a Câmara e ninguém poderia entrar ou sair, e então... Mas não, isso seria... Yurun interrompeu os pensamentos de Eragon ao acenar para Reidamar e então dirigir seu olhar pesado para Eragon, o que o fez sentir como se ele fosse um touro premiado que ela estivesse examinando. Os anéis da sua cota tilitando, Reidamar ficou de pé e disse, em nome do meu clã, eu voto em Grinsborit e Yorick para nosso novo rei. A garganta de Eragon se apertou. Com seus lábios vermelhos se curvando de diversão, Yurun levantou-se da cadeira sinuosamente. Numa voz baixa e rouca disse, parece que é minha tarefa de decidir o resultado da reunião de hoje. Eu ouvi com mais cuidado seus argumentos, Nado, e seus argumentos, Yorick. Como vocês 2 fizeram observações às quais eu concordo em uma vasta gama de assuntos, o assunto mais importante a decidir é se comprometer ou não com a campanha dos Varden contra o Império. Se fosse somente uma guerra entre clãs rivais, não importaria que lado vencesse, e eu certamente não iria considerar sacrificar nossos guerreiros para benefício dos forasteiros. No entanto, isto não é o caso. Longe disso, se Galbatorix sair triunfante dessa guerra, nada, nem as montanhas Beor vão nos proteger de sua ira. Se nosso reino for sobreviver, nos devemos ver Galbatorix subvertido. Além do mais, isso me aflige. Ficar se escondendo em cavernas e túneis enquanto outros decidem o futuro de Alagaesia é impróprio para uma raça tão velha e tão poderosa como a nossa. Quando as crônicas dessa era forem escritas, deverão eles dizer que lutamos ao lado de humanos e elfos, como os heróis da antiguidade.
Ou que nos sentamos covardes em nossos salões como camponeses amedrontados enquanto a batalha se enfurecia do lado de fora de nossas portas? Eu, pelo menos, sei minha resposta. Yorun lançou para trás seus cabelos e disse: em nome do meu clã, eu voto em Grinsborit Orik para nosso novo rei. O primogênito dos 5 leitores de direito que estavam de pé contra a parede circular deu um caminhou para frente e golpeou com a ponta do seu cajado polido o piso de pedra e proclamou: todos saúdem o rei Orik, o 43º rei de Tronge, Fatendur, e todo Knur lá acima e abaixo das montanhas Beor. Todos saúdem o rei Orik. O conselho de clãs rugiu, se levantando com um ruidoso tilitar de roupas e armaduras. Sua cabeça girando, Eragon fez como eles, atento ao fato de que agora ele estava na presença da realeza. Ele olhou de relance para Nado, mas o rosto do anão era uma máscara com olhos mortos. O leitor de direito de barba branca golpeou o chão com seu cajado novamente. Que os escribas registrem imediatamente a decisão do conselho, e que as notícias sejam espalhadas para cada um através do reino afora. Arautos! Informem os magos com seus espelhos mágicos sobre o que transcorreu aqui hoje, e então procurem os guardas das montanhas e digam a eles: 4 batidas no tambor, 4 batidas, e balancem seus bastões como nunca balançaram antes em suas vidas, pois nós temos um novo rei. 4 batidas com tamanha força que o próprio Fatendur irá vibrar com as notícias. Digam isso a eles, eu os encarrego. Vão! Depois dos arautos saírem, Orik pulou da sua cadeira e ficou de pé olhando os anões ao seu redor. Sua expressão, para Eragon, pareceu um tanto ofuscada, como se ele não esperasse receber a coroa. Por esta grande responsabilidade, ele disse: e vos agradeço. Ele fez uma pausa, então continuou: meu único pensamento agora é o melhor para nossa nação, e eu perseguirei esse objetivo sem hesitar até o dia em que eu retornar para a pedra. Então os chefes de clãs vieram à frente, um por um, e se ajoelharam em frente a Orik e juraram fidelidade a ele e aos seus súditos leais. Quando chegou a vez de Nado oferecer seus préstimos, o anão não demonstrou nenhum de seus sentimentos, mas meramente recitou as frases do juramento sem inflexões. As palavras caíam de sua boca como barras de chumbo. Um palpável senso de alívio ondulou através do conselho quando ele terminou a conclusão do juramento. Orik decretou que sua coroação teria lugar na manhã seguinte. Então ele e seus atendentes se retiraram para uma câmara adjacente. Lá, Eragon olhou para Orik, e Orik olhou para Eragon, e nenhum deles proferiu som algum até que um largo sorriso aparecesse no rosto de Orik e ele começasse a dar sonoras gargalhadas, suas bochechas ficando vermelhas. Rindo com ele, Eragon o agarrou pelo antebraço e o abraçou. Os guardas de Orik e seus conselheiros se juntaram em volta deles, dando tapinhas nos ombros de Orik e parabenizando-o com exclamações amáveis. Eragon soltou Orik, dizendo: eu não pensei que Yorun ficaria do nosso lado. E estou contente que ela tenha ficado, mas que isso complicou as coisas, isso foi. Orik fez uma careta. Eu suponho que terei de recompensá-la por sua assistência com um lugar no meu conselho, no mínimo. Isso será até melhor, disse Eragon, alteando a voz para se fazer ouvir por sobre a comoção. Se o Vrenshigregen for igual ao seu nome, nós teremos grande necessidade deles antes de chegarmos aos portões de Urubai. Orik começou a responder, mas então uma longa e grave nota de volume agourento reverberou através do chão e do teto e do ar da sala, fazendo com que os ossos de Eragon vibrassem com sua força. Escutem! Chorou Orik, e levantou uma mão. O grupo caiu em silêncio. 4 vezes no total a nota grave soou, sacudindo o cômodo com cada repetição, como se um gigante estivesse batendo contra a lateral de Trongein. Logo após, Orik disse: eu nunca pensei que iria ouvir os tambores de Derva anunciando que sou eu o rei. De que largura são os tambores? Perguntou Eragon, temeroso. Perto de 15 metros de uma ponta à outra, se não me falha a memória. Ocorreu a Eragon que, embora os anões fossem a raça de menor estatura, eles construíam as amiores estruturas da Lagaesia, o que pareceu estranho a ele. Talvez, ele pensou, fazendo objetos de tal tamanho, eles não se sintam tão pequenos eles mesmos. Ele quase mencionou esta teoria a Orik, mas no último momento decidiu que isto poderia ofendê-lo, então segurou sua língua. Fechando o cerco em volta dele, os atendentes de Orik começaram a consultar-se com ele na língua dos anões, um frequentemente alteando a voz sobre outro numa confusão barulhenta de vozes. E Eragon, que estava para perguntá-lo sobre outra questão, descobriu-se jogado num canto. Ele tentou esperar pacientemente por uma calmaria na conversa, mas depois de alguns minutos, ficou claro que os anões não parariam de importunar Orik com perguntas e conselhos. Tal era, ele assumiu, a natureza de seu discurso. Então, Eragon disse: Orik Konunga. E ele imbuiu a palavra para rei na língua antiga com energia, o que capturara a atenção de todos os presentes. A sala caiu em silêncio, e Orik olhou para Eragon e levantou a sobrancelha. Majestade, poderia eu ter permissão para me retirar? Há um certo assunto que eu gostaria de resolver, se não já for muito tarde. A compreensão brilhou nos olhos castanhos de Orik. Por todos os meios, se apresse. Mas você não precisa me chamar de majestade, Eragon. Não, senhor, nem por nenhum outro título. Nós somos amigos e irmãos de criação, ora. Nós somos, majestade, replicou Eragon. Mas por enquanto, eu só creio que seria próprio observar as mesmas cortesias que são dadas aos outros reis. Você é o rei do Senjeitun, e isso não é uma coisa que se possa ignorar.
Orico o estudou por um momento, como se estivesse de uma longa distância, então meneou a cabeça e disse: Como desejar, matador de espectros. Eragon se curvou e deixou a sala. Acompanhado de seus 4 guardas, ele rumou pelos túneis e subiu a escadaria que levava ao andar térreo de Trondheim. Uma vez que eles chegaram no braço sul dos 4 corredores principais que dividiam a cidade-montanha, Eragon virou-se para Tran, o capitão dos seus guardas, e disse: Eu percorrerei correndo o resto do caminho. Como vocês não poderão acompanhar meu passo, eu sugiro a vocês que parem quando vocês chegarem no portão sul de Trondheim e esperem lá pelo meu retorno. Tran disse: Jethlon, por favor, você não deveria ir sozinho. Não posso convencê-lo a diminuir o passo de sua corrida para podermos acompanhá-lo. Nós talvez não sejamos tão ágeis como os elfos, mas nós podemos correr do amanhecer até o crepúsculo, e vestindo armaduras completas. Eu aprecio sua preocupação, disse Eragon, mas eu não poderia demorar nem mais um minuto, nem que eu soubesse que houvesse assassinos se escondendo atrás de cada pilar. E dizendo isso, ele disparou pelo largo corredor, desviando dos anões que bloqueavam seu caminho. Capítulo 39. Reunião. Já havia quase uma milha entre o lugar onde Eragon começou e o portão sul de Trondheim. Ele percorreu a distância em apenas alguns minutos, seus passos barulhentos em cima do chão de pedra. Enquanto ele corria, observava as ricas tapeçarias que pendiam sobre as entradas arqueadas para os corredores dos 2 lados e as grotescas estátuas de bestas e monstros que espreitavam os pilares de jaspe vermelho-sangue que contornavam a abóbada da avenida. O depósito de altos 4 andares era tão grande que Eragon teve uma pequena dificuldade em evitar os anões que a habitavam, embora em um ponto, uma fila de Knurkaratan parou na frente dele. E ele não teve escolha a não ser pular por cima dos anões, que abaixaram, soltando assombrosas exclamações. Eragon saboreou suas caras de assombro enquanto partia por cima deles. Com facilidade, cortando o caminho, Eragon correu embaixo do enorme portão de madeira que protegia a entrada sul para a cidade-montanha, ouvindo os guardas clamar Rei, Jethlon, enquanto ele passava. 20 jardas além, para o portão escondido dentro da base de Trondheim, ele correu por entre o par de grifos gigantes e dourados que olharam com olhos inexistentes em direção ao horizonte e emergiram na entrada. O ar estava calmo e úmido, e cheirava a chuva recém-caída. Rapidamente era manhã, o crepúsculo cinza embrulhava o disco de terra que envolvia Trondheim, terra onde não crescia grama, apenas musgo e líquen e ocasionais conjuntos de cogumelos. Acima, Fartendur aparecia a mais de 10 milhas por entre uma entrada estreita, por onde uma luz indireta e pálida entrava na imensa cratera. Eragon teve dificuldade em escalar a montanha quando ele olhou para cima. Enquanto corria, ele ouvia o monótono padrão de sua respiração e de sua luz, passos rápidos. Ele estava sozinho, salvo por um morcego curioso que se arremeteu sobre ele, emitindo gemidos estridentes. O clima tranquilo que permeava a montanha o confortou, o libertou de suas preocupações de costume. Ele seguiu a trajetória de pedra que estendia do portão sul de Trondheim para as 2 portas de 30 pés de altura na base sulista de Fartendur. Quando ele provocou um alto, um par de anões surgiu de compartimentos escondidos e correram para a porta, revelando o túnel além aparentemente sem fim. Eragon continuou para frente. Pilares de mármore encravados com rubis e ametistas alinharam os primeiros 50 pés do túnel. Após eles o túnel era mínimo e desolado. As paredes suaves quebradas por somente uma lanterna sem chamas a cada 20 jardas e em intervalos distintos por uma porta ou portão fechado. Imagino para onde eles levam, pensou Eragon. Então ele imaginou as milhas de pedra o pressionando para baixo vindas de cima, e por um momento, o túnel pareceu insuportavelmente sufocante. Ele rapidamente removeu a imagem da cabeça. Na metade do túnel, Eragon assentiu. Sephira. Ele berrou, com ambos, voz e mente, o nome ecoando pelas paredes de pedra com a força de uma dúzia de gritos. Eragon! Um instante depois, um trovão adormecido de um rugido distante veio em sua direção vindo do final do túnel. Redobrando sua velocidade, Eragon abriu sua mente para Saphira, removendo todas as barreiras de onde ele estava. Então eles poderiam se juntar sem reservas. Como uma enchente de água quente, sua presença se apressou a ele, assim como a dele correu a dela. Eragon sufocou, tropeçou e quase caiu. Eles se envolveram com o cruzamento de seus pensamentos, segurando um ao outro numa intimidade que nada podia replicar, permitindo suas identidades se unirem mais uma vez. Seus melhores confortos eram simples, eles não estavam mais sozinhos. Saber que você estava com alguém que se preocupava com você, e que entendia cada fibra do seu ser, e que não o abandonaria nem na pior das circunstâncias, aquela era a mais preciosa relação que uma pessoa podia ter. E ambos Eragon e Saphira assentiam. Não muito antes Eragon avistara Saphira apressando-se contra ele o tão rápido quanto ela pôde sem bater com sua cabeça no teto ou bater suas asas nas paredes. Suas garras arranharam o chão de pedra enquanto ela desviava o olhar para Eragon de frente, intenso, cintilante, glorioso. Chorando de felicidade, Eragon pulou ascendente, ignorando suas escamas afiadas, envolveu seus braços em volta do pescoço dela e a abraçou com a maior força possível,
seus pés balançando sérias polegadas no ar. Pequeno, disse Safira, seu tom quente. Ela o abaixou ao chão, abafou uma risada e disse, pequeno, a não ser que você queira me sufocar, você devia afrouxar os braços. Desculpe. Sorrindo de orelha a orelha, ele deu passo para trás, então riu e pressionou sua testa contra o focinho dela e começou a coçar atrás de sua mandíbula. A discreta animação de Safira preencheu o túnel. Você está cansada? Ele disse. Eu nunca voei para tão longe tão rápido. Eu parei somente uma vez depois que deixei Varden. E eu não teria parado mais a não ser por ter ficado com muita sede para continuar. Quer dizer que não comeu nem dormiu durante 3 dias? Ela piscou para ele, ocultando seus brilhantes olhos de Safira por um instante. Você deve estar faminta, Eragon exclamou preocupado. Ele olhou para ela em busca de machucados. Para seu alívio, não achou nenhum. Estou cansada, admitiu, mas não com fome. Não ainda. Quando eu descansar, aí sim precisarei comer. Agora, não acho que poderia comer mais que um coelho. A terra é incerta para mim. Eu me sinto como se estivesse voando. Se eles não estivessem separados há tanto tempo, Eragon teria a repreendido por estar sem abrigo. Mas ao mesmo tempo, ele estava tocado e agradecido por ela ter se arriscado. Obrigado, ele disse. Eu teria odiado esperar outro dia para que nós ficássemos juntos de novo. Assim como eu. Ela fechou os olhos e pressionou sua cabeça contra as mãos dele enquanto ele continuou coçando sua mandíbula. Além disso, eu poderia dificilmente chegar atrasado à coroação, certo? Quem realizou a reunião do... Antes de ela terminar a pergunta, Eragon a mostrou a imagem de Orik. Ah, ela suspirou, sua satisfação fluindo sobre ele. Ele vai dar um bom rei. Espero que sim. A estrela Safira está pronta para ser consertada. Se os anões não tiverem acabado, tenho certeza que a terão amanhã. Isso é bom. Abrindo uma pálpebra, ela o fixou com o olhar. Na zoada me falou sobre o que a Azecel de Hakanhun tentou fazer. Você sempre se mete em encrenca quando não estou por perto. Seu sorriso aumentou. E quando está? Eu acabo com a encrenca antes que ela acabe com você. Assim você diz. O que me fala sobre quando os Urgaus nos emboscaram em Gil-Ead e me levaram prisioneiro? Uma pluma de fumaça escapou das narinas de Safira. Aquilo não conta. Eu era menor naquela época. E não tinha experiência. Não aconteceria agora. E você não é mais tão inútil quanto era. Eu nunca fui inútil. Ele protestou. Eu só tenho inimigos poderosos. Por alguma razão. Safira achou sua última afirmação divertida. Ela começou a rir de modo que seu peito tremia. E logo Eragon estava rindo também. Nenhum deles conseguiu parar até Eragon estar deitado de costas, pedindo por ar. E Safira esforçando-se para conter as labaredas que não paravam de sair de suas narinas. Então Safira emitiu um som que Eragon nunca havia ouvido antes. Um estranho rosnado soluçado. E ele sentiu o mais estranho sentimento entre a ligação deles. Safira fez o som de novo. Então chacoalhou a cabeça como se estivesse se protegendo de uma praga de moscas. Ah, querido, ela disse. Acho que tenho soluços. O queixo de Eragon caiu. Ele segurou essa pose por um momento, então se dobrou. Rindo demais, lágrimas escorriam de sua face. Ele podia lembrar toda hora. Safira soluçaria, balançando a cabeça para frente como uma cegonha. E ele se reviraria em convulsões de novo. No final, ele colou suas mãos em seus ouvidos e contemplou o teto, recitando os nomes de cada metal e pedra que conseguia se lembrar. Quando ele terminou, respirou fundo e acalmou. Melhor, Safira perguntou. Seus ombros chacoalharam como um outro soluço. Eragon mordeu sua língua. Melhor. Venha, vamos para Trondheim. Você precisa de água. Isso deve ajudar. E então você deveria dormir. Não pode curar soluços com um feitiço. Talvez. Provavelmente. Mas nem Bron nem Oromis me ensinaram. Safira grunhiu seus pensamentos, e um soluço seguiu no instante seguinte. Mordendo sua língua cada vez mais, Eragon encarou a ponta das botas. Devemos. Safira estendeu sua pata dianteira direita, em convite. Eragon ansioso subiu em suas costas e pousou na sela na base do pescoço dela. Juntos, eles continuaram pelo túnel em direção a Trondheim, ambos felizes, e ambos compartilhando felicidade. Capítulo 40. Assenkel. Os tambores de Derva ressoavam, convocando os anões de Trondheim para assistir à coroação do novo rei. Normalmente, disse Orik a Eragon na noite anterior quando a reunião dos clãs elege um rei ou uma rainha, o Knurla deve iniciar de imediato o seu reinado. No entanto, só realizamos a cerimônia da coroação depois de 3 meses, no mínimo, para que todos os que queiram assistir à cerimônia tenham tempo de colocar todos os seus assuntos em ordem e viajarem para Fathendur, mesmo das zonas mais distantes do reino. Não é muito frequente coroarmos um monarca, por isso, quando o fazemos, é costume dar grande destaque ao evento, com semanas de banquetes, canções, torneios de inteligência e força, competições de forja e escultura, assim como outras formas de arte. Mas os tempos que correm não são normais. Eragon estava junto de Safira, na entrada da sala central de Trondheim, ouvindo o estrondear dos tambores gigantes. De ambos os lados da sala de 1500 metros,
Centenas de anões preenchiam as arcadas de cada nível, observando Eragon e Safira com olhos escuros e brilhantes. A língua espinhosa de Safira roçava nas escamas, enquanto lambia as mandíbulas. Não fazia outra coisa desde que devorara 5 ovelhas adultas durante aquela manhã. Depois, ergueu a pata dianteira esquerda e esfregou o focinho. Sentia o cheiro de lã queimada impregnado nela. Quieta, Safira, disse Eragon. Todo mundo está olhando para nós. Safira resmungou baixinho. Não consigo. Tenho lã presa entre os dentes. Agora me lembrei porque detesto ovelhas. Criaturas falpuras, horriviais. Me dão bolas de pelo e indigestão. Eu vou te ajudar a limpar os dentes quando sairmos daqui. Por enquanto, fique quieta. Bloodharm colocou brincos de princesa nos alforjes? Isso iria acalmar o seu estômago. Não sei. Eragon refletiu por alguns instantes. Posso perguntar a Oryx se os anões têm alguns armazenados aqui em Trongein. Diremos. Calou-se quando ouviu as últimas notas dos tambores sumirem. A multidão agitou-se. Ouvia-se o suave restolhar das roupas. Ocasionalmente, um murmúrio ou outro na língua dos anões. Uma fanfarra com uma dúzia de trombetas encheu a cidade-montanha com o seu fervoroso clamor e um coro de anões. Em algum lugar, começou a cantar. A música arrepiou o couro cabeludo de Eragon e a circulação de sangue em suas veias acelerou, como se estivesse prestes a partir em uma caçada. Safira sacudia a cauda de um lado para o outro, dando a entender que sentia o mesmo. Lá vamos nós, pensou ele. Eragon e Safira avançaram como um só, rumo à sala central da cidade-montanha, tomando o seu lugar no círculo dos chefes dos clãs, chefes de mercadores e outros notáveis que rodeavam o vasto e imponente espaço. Ao centro, estava a estrela de Safira, reconstruída e encaixada numa estrutura de madeira. 1 hora antes da coroação, Sekig enviará uma mensagem a Eragon e Safira, informando que ele e a sua equipe de artesãos tinham acabado de reunir os últimos fragmentos da joia e que Isidar Mitrin estava pronta para Safira restaurá-la. O trono negro de granito dos anões fora carregado do local onde, normalmente, permanecia, embaixo de Trongein, e colocado sobre um pavimento móvel elevado, junto da estrela de Safira e de frente para o ramo leste dos 4 corredores principais que dividiam Trondheim. O posicionamento estava relacionado com o fato de leste ser a direção do sol nascente, simbolizando o despertar de uma nova era. Milhares de guerreiros anões, envergando cotas de malha lustrosas, estavam formados em sentido, divididos em 2 grandes blocos, diante do trono e em filas duplas, de ambos os lados do corredor leste até ao portão, que ficava a 1,5 km dali. Muitos dos guerreiros empunhavam lanças com estandartes, com curiosos desenhos. Vedra, esposa de Orik, estava no centro da congregação. Depois da reunião dos clãs ter banido Grinsburit Vermund, antecipando a hipótese de vir a ser rei, Orik a mandou chamar. Havia chegado a Trongein aquela manhã. Durante meia hora, as trombetas soaram e o coro invisível cantou, enquanto Orik caminhava do portão leste até o centro de Trongein, dando passos cadenciados. Tinha a barba escovada e encaracolada, usava botas de couro fino e polido, com esporas de prata nos calcanhares, peneiras de lã cinzenta, uma camisa púrpura de seda, que brilhava à luz das lanternas. Por cima da camisa, uma armadura de escamas, cujas cadeias eram forjadas em ouro branco puro. Uma longa capa, bordada com a insígnia do Durgrinstein Jeitum e ornada a arminho, cobria-lhe os ombros e arrastava pelo chão atrás de si. Pendurado num cinturão largo, adornado de rubis, Orik trazia Volum, o martelo de guerra forjado por Korga, o primeiro rei dos anões. Devido aos seus luxuosos trajes e à magnífica armadura, Orik parecia brilhar no seu âmago. Eragon ficou ofuscado só de olhar. 12 crianças anãs seguiam Orik, 6 garotos e 6 garotas, pelo menos foi o que Eragon presumiu, pelos cortes de cabelo. As crianças vestiam túnicas vermelhas, castanhas e douradas, e cada uma trazia nas mãos uma esfera polida de 15 centímetros de diâmetro. Todas levavam diferentes tipos de pedras. Ao entrar no centro da cidade-montanha, a sala escureceu e um padrão de sombras matizadas refletiu-se em todo o espaço interior. Confuso, Eragon olhou para cima e ficou atônito ao ver pétalas de rosa que caíam do topo de Trongein. Como flocos de neve, leves e espessos, as pétalas aveludadas pousavam sobre as cabeças e os ombros de todos aqueles que assistiam, cobrindo também o chão e impregnando o ar da sua fragrância doce. As trombetas e o coro silenciaram, enquanto Orik se curvava sobre um joelho, diante do trono negro, curvando a cabeça. As crianças atrás dele pararam e permaneceram imóveis. Eragon pousou a mão sobre o flanco quente de Safira, compartilhando com ela o interesse e o entusiasmo. Não fazia ideia do que iria acontecer, pois Orik havia se recusado a descrever a cerimônia a partir daquele momento. Depois, Ganel, chefe do Durgrinstquan, deu um passo em frente, quebrando o círculo de pessoas que rodeavam a sala e caminhou até o lado direito do trono. O anão de ombros pesados vestia um suntuoso traje vermelho, ornado de runas bordadas em fios metálicos. Numa mão, Ganel segurava um bastão alto, com um cristal transparente e pontiagudo no topo. Erguendo o bastão acima da cabeça, segurando-o com ambas as mãos, Ganel o fez bater ruidosamente na pedra. "Watum ilskiltrederdum", exclamou ele, e continuou a falar na língua dos anões por mais alguns minutos e Eragon o escutou sem entender uma palavra, pois o intérprete não estava ali. Entretanto, a entoação da voz de Ganel mudou e Eragon reconheceu a língua antiga nas suas palavras, percebendo que Ganel estava lançando um feitiço,
nenhum que Eragon conhecia. Em vez de dirigir o encantamento a um objeto ou a um elemento do mundo ao seu redor, o sacerdote disse na língua de mistério e de poder: Guntera, Criador dos céus, da terra e do oceano sem fronteiras, ouve o grito do teu fiel servidor. Agradecemos a tua magnanimidade. A nossa raça próspera. Este ano, tal como em todos os outros, te oferecemos os melhores reprodutores do nosso rebanho, garrafões de hidromel aromatizado e parte das nossas colheitas de frutos, vegetais e cereais. Os teus templos serão os mais ricos da terra e ninguém poderá igualar a tua glória. Ó, poderoso Guntera, Rei dos deuses, ouve a minha prece e satisfaz este desejo. Chegou a hora de nomearmos um soberano mortal para os nossos assuntos terrenos. Irá te dignar a conceder a tua bênção a Orik, filho de Trift, e coroá-lo segundo a tradição dos seus predecessores. No início, Eragon pensou que o pedido de Ganel não seria satisfeito, na medida em que não sentiu qualquer magia irradiar do anão quando este acabou de falar. No entanto, depois, Saphira deu-lhe uma cotovelada e disse: Olha. Eragon seguiu o seu olhar e identificou uma perturbação entre as pétalas flutuantes, 9 metros acima do solo, um vazio, um intervalo onde as pétalas não caíam, como se um objeto invisível ocupasse aquele espaço. A perturbação alargou, se prolongando até o chão e o vazio assinalado pelas pétalas adquiriu a forma de uma criatura, com braços e pernas, semelhante a um anão, um homem, um elfo ou um urgal, mas com proporções distintas de todas as raças que Eragon conhecia. A cabeça tinha quase a largura dos ombros, os braços gigantescos chegavam-lhe abaixo dos joelhos. Embora tivesse um torso volumoso, as pernas eram curtas e tortas. Raios de luz aguada, finos como agulhas, irradiaram da figura e os contornos das pétalas revelaram a imagem nebulosa de um gigantesco macho de cabelo desgrenhado. O deus, se é que se tratava de um deus, usava apenas uma tanga presa com nós. O seu rosto era escuro e pesado, revelando proporções iguais de bondade e de crueldade, como se oscilasse entre os extremos, sem qualquer aviso. Percebendo esses detalhes, Eragon percebeu também a presença de uma estranha e abrangente consciência no interior da sala. Tratava-se de uma consciência de pensamentos indecifráveis, de uma profundidade incomensurável, que brilhava, gemia, gritava e crescia em direções inesperadas, como uma tempestade de trovoado no verão. Eragon afastou, de imediato a sua mente da outra. Sentiu um formigamento na pele e um arrepio gelado percorreu-lhe o corpo. Não percebeu exatamente o que sentia, mas o medo apoderou-se de Eragon. Ele olhou para Saphira em busca de aconchego. Ela olhava para a figura e os seus olhos azuis de gato brilhavam com uma intensidade pouco habitual. Num só movimento, os anões caíram de joelhos. O deus falou. A sua voz era semelhante ao triturar de rochedos, ao vento a varrer picos estéreis de montanhas e as ondas a fustigarem a costa rochosa. Falou na língua dos anões e embora Eragon não entendesse nada do que dizia, o poder do discurso do deus o fez sentir-se pequeno. O deus questionou Orik 3 vezes e Orik respondeu-lhe 3 vezes num tom de voz débil, em comparação com o dele. Mostrando-se satisfeito com as respostas de Orik, a aparição estendeu os braços cintilantes, colocando os dedos indicadores de ambos os lados da cabeça de Orik. O ar em torno dos dedos do deus agitou-se e o elmo de ouro embutido de pedras preciosas que Rotar usará materializou-se sobre a testa de Orik. O deus bateu na barriga, soltou uma ruidosa gargalhada e desapareceu. As pétalas de rosa recomeçaram a cair naquele espaço. Um Crotro Guntera! Proclamou Ganel e o som metálico das trombetas voltou a se fazer ouvir. Levantando-se, Orik subiu a plataforma e virou-se de frente para a assembleia e afundou-se no duro trono negro. Now, Grinstensburit de Orik! Gritaram os anões, dando pancadas nos escudos com os machados e com as lanças e batendo com os pés no chão. N.A.L. Grimstensborthord! N.A.L. Grimstensborthord! Salve Rei Orik! Gritou Eragon, arqueando o pescoço. Saphira rugiu o seu tributo e soltou um jato de chamas por cima da cabeça dos anões, incinerando uma faixa de pétalas de rosa. Eragon sentiu seus olhos lacrimejarem ao se fustigar pela explosão de calor. Em seguida, Ganel ajoelhou-se diante de Orik e durante mais algum tempo, discursou na língua dos anões. Logo que terminou, Orik tocou no topo da sua cabeça e Ganel regressou ao seu lugar, no extremo da sala. Nado aproximou-se do trono e proferiu um discurso semelhante, seguido de Mandrat, Atfala e todos os outros chefes dos clãs, à exceção de Grinstburit Vermund que fora banido da coroação. Devem estar jurando lealdade a Orik, disse Eragon a Saphira. Já não lhe deram a sua palavra? Mas, não em público, Eragon viu Tordis caminhar em direção ao trono e disse: Saphira, o que acha que acabamos de ver? Seria mesmo Guntera? Ou uma ilusão? A sua mente parecia real. Nem sei como se pode simular isso, mas... Pode ter sido uma ilusão, respondeu ela. Os deuses dos anões jamais os ajudaram no campo de batalha, nem em qualquer outra tarefa que eu tenha conhecimento. Tampouco acredito que um verdadeiro deus viesse correndo, como um cão adestrado, mal Ganel o invocasse. Eu não o faria. Não será um deus mais importante que um dragão. Por outro lado, há muitas coisas inexplicáveis em Alagaesia, tornando possível que tenhamos visto um espectro de uma era muito esquecida, um pálido resquício dos tempos passados, e que continue a assombrar a Terra, ansioso para recuperar o seu poder. Vai saber. Logo que o último chefe de clã se apresentou a Orik, os chefes mercadores fizeram o mesmo, e por fim, Orik acenou para Eragon, que avançou por entre as linhas de guerreiros anões, num passo lento e estudado até chegar à base do trono,
onde se ajoelhou e reconheceu Orik como rei, enquanto membro do Durgrinsten Jeytun, jurando servi-lo e protegê-lo. Em seguida, agindo como um emissário de Nazoada, Eragon parabenizou Orik em nome de Nazoada e dos Varden, prometendo a amizade destes. Outros foram falar com Orik depois de Eragon se retirar, num desfile aparentemente interminável de anões, ansiosos por demonstrar a sua lealdade ao novo rei. A cerimônia de reconhecimento do novo rei prosseguiu durante horas. A seguir, deu-se início à distribuição de presentes. Cada um dos anões levou a Orik uma oferenda do seu clã ou do seu grupo de mercadores, um cálice de ouro transbordando de rubis e de diamantes, camisa de cota de malha encantada que nenhuma espada poderia ultrapassar, uma tapeçaria de 6 metros de comprimento, tecida na lã macia que os anões extraíam das barbas das cabras Feldonost, uma placa de ágata inscrita com os nomes de todos os antepassados de Orik, uma adaga curva, esculpida de um dente de dragão, e muitos outros tesouros. Como retribuição, Orik presenteou os anões com anéis, como símbolo de sua gratidão. Eragon e Saphira foram os últimos a apresentar-se diante de Orik. Ajoelhando-se mais uma vez junto ao pavimento móvel, Eragon tirou da túnica a abraçadeira dourada que implorara aos anões que lhe desse, na noite anterior. Erguendo-a em direção a Orik, disse: Aqui está o meu presente, rei Orik. Não fiz a abraçadeira, mas lancei-lhe encantamentos para te proteger. Enquanto a usar não precisará se preocupar com venenos. Se um assassino tentar te golpear, esfaquear ou atirar em ti com qualquer objeto, a arma falhará o alvo. A abraçadeira te protegerá de quase toda magia hostil, além de que tem outras propriedades que podem ser úteis, caso a tua vida esteja em perigo. Curvando a cabeça, Orik aceitou a abraçadeira e disse: Fico muito grato pelo presente, Eragon, matador de espectros. E colocou a abraçadeira no braço esquerdo, à vista de todos. Saphira falou a seguir, projetando os seus pensamentos para todos os outros anões. O meu presente é este. Orik, passando diante do trono, com as garras estalando no chão, recuou e colocou a pata dianteira junto da estrutura que estava em torno da estrela de Saphira. As sólidas través de madeira rangeram sob o seu peso, mas aguentaram. Minutos passaram sem que nada acontecesse, mas Saphira permaneceu onde estava fitando as joias gigante. Os anões a observavam, sem pestanejar e quase sem respirar. Tem certeza que consegue fazer isso? Perguntou Eragon, receoso de quebrar a sua concentração. Não sei. Das poucas vezes que usei magia, não parei para pensar que estava lançando um feitiço. Desejei apenas que o mundo mudasse e aconteceu. Não se tratava de algo intencional. Acho que terei que esperar até sentir que chegou o momento certo para reparar e dar Mitrim. Deixe-me ajudar. Lançarei um feitiço através de você. Não, pequenino. Esse é o meu dever, não o seu. Uma única voz, grave e clara, ecoou pela sala, entoando uma melodia lenta e melancólica. Um por um, os restantes membros do coro oculto se juntaram à melodia, inundando Trongein com a beleza chorosa da sua música. Eragon se adiantou para pedir que parassem, mas Saphira disse: Não faz mal. Deixa-os em paz. Embora não entendesse o que o coro cantava, pelo tom da melodia, Eragon percebeu que se tratava de uma lamentação acerca de coisas que em tempos atrás existiram e que, entretanto, se perderam, tal como a estrela de Saphira. Quando a canção se aproximou do fim, Eragon deu-se conta de que estava pensando sobre a vida perdida no Vale de Palancar e as lágrimas rolaram dos seus olhos. Para sua surpresa, ele sentiu o mesmo tipo de melancolia meditativa em Saphira. Normalmente, a tristeza e o arrependimento não faziam parte da personalidade do dragão. Por isso ficou pensando no assunto e o questionado. No entanto, percebeu também que algo se agitava no interior dela, como o despertar de uma parte antiga do seu ser. A canção terminou numa longa nota suspensa e no instante em que estava prestes a sumir, uma onda de energia percorreu Saphira. Era uma energia tão poderosa que Eragon conteve a respiração ao tomar consciência da sua magnitude. Depois, Saphira curvou-se e tocou a estrela de Saphira com a ponta do focinho. As rachas ramificadas da joia gigante brilharam como relâmpagos e o suporte estilhaçou, caindo no chão. Isidar Mitrim se revelou intacta. Mas não ficará exatamente igual. A cor da joia tornará-se mais profunda, com reflexos de vermelhos mais intensos do que anteriormente e as pétalas interiores da rosa estavam injetadas de uma poeira dourada. Os anões olhavam assombrados para Isidar Mitrim. Depois levantaram-se, aclamando e aplaudindo Saphira com um entusiasmo tal que a aclamação se assemelhava ao som de uma queda d'água. Ela baixou a cabeça à multidão e regressou para junto de Eragon, esmagando pétalas de rosa debaixo das patas. Obrigada, agradeceu ela. Pelo quê? Por me ajudar. As suas emoções que me mostraram o caminho. Sem elas, talvez eu tivesse ficado ali por semanas, até conseguir sentir inspiração para reparar Isidar Mitrim. Erguendo os braços, Orik acalmou a multidão e disse: Agradeço o presente, em nome de toda a nossa raça, Saphira. Hoje, você devolveu o orgulho do nosso reino e nós jamais esqueceremos a sua ação. Para que não se diga que os Knurlan são uma raça ingrata, de hoje em diante e até o fim dos tempos, o teu nome será recitado nos festivais de inverno, em conjunto com as listas dos mestres criadores, e quando Isidar Mitrim voltar para o seu lugar, no pico de Trongein, o seu nome será gravado no anel em torno da estrela rosa, junto com o de Durok Orthon. Dirigindo-se em seguida a Eragon e a Saphira, Orik disse: Mais uma vez demonstraram a sua amizade para com o meu povo.
Agrada-me sentir que as suas ações justificam a decisão de meu pai em acolhê-los no seio de Durgrinstingeitum. Depois de concluídos os inúmeros rituais que se seguiam à coroação e depois de Eragon ajudar a tirar a lã presa nos dentes de Safira, uma tarefa delicada, nojenta e mal cheirosa que fez ele precisar de um banho, ambos assistiram ao banquete organizado em honra de Orik. O banquete foi ruidoso e turbulento, e durou até altas horas da noite. O entretenimento dos convidados ficou a cargo de malabaristas, acrobatas e de uma trupe de atores, que apresentou uma peça chamada As Sartosvent Hagbalmum, Grinstensburit de Hakizagur, que Umfa disse para Eragon que significava a saga do rei Balmum de Kizagur. Quando a festa começou a esmorecer e a maioria dos anões estava de cabeça enfiada nos copos, Eragon se inclinou para Orik, sentado à cabeceira da mesa de pedra e disse: Majestade. Orik fez um gesto com a mão. Não quero que me chame de majestade a toda hora. Eragon, use o meu nome como sempre usou. A não ser que a ocasião o justifique. É uma ordem. E esticou o braço em direção à taça, mas ao falhar o alvo quase derrubou o jarro. Depois riu. Sorrindo, Eragon disse: Orik, queria perguntar algo. Foi realmente Guntera que te coroou? Orik afundou o queixo no peito e mexeu no pé da taça, exibindo uma expressão séria. É pouco provável que voltemos a ver algo tão próximo de Guntera na face da terra. Isso responde à sua pergunta, Eragon. Acho que sim. Ele responde sempre que o invocam. Nunca se recusou a coroar nenhum dos reis anteriores. O espaço entre as sobrancelhas de Orik se estreitou. Já ouviu falar nos reis e rainhas hereges? Eragon negou com a cabeça. São Knurlan que não conseguiram obter a bênção de Guntera como monarcas e que mesmo assim insistiram em ocupar o trono. Orik fez um trejeito com a boca. Todos, sem exceção, tiveram reinados curtos e infelizes. Eragon sentiu uma pressão no peito, como se uma faixa estivesse o oprimindo. Então, quer dizer que, mesmo que a reunião dos clãs tivesse te escolhido como monarca, se Guntera não te coroasse, agora não seria rei. Ou isso, o rei de uma nação em guerra consigo mesma. Orik encolheu os ombros. Não estava muito preocupado com isso. Com os Varden a ponto de invadir o Império, só um louco arriscaria destruir o nosso país só para me negar o trono. E, embora Guntera seja muitas coisas, não é louco. Was não tinha certeza. Eragon insistiu. Orik concordou com a cabeça. Só quando colocou o elmo sobre a minha cabeça.